Boa noite, pessoal! Boa noite, galera. Eu sou Júlia Mazieri. Binho Alves na área. Mais um, hein? Mais um. Mais um Eita, essa episódio. segunda temporada tá top demais, né? É verdade. Nossa, real, né? É, só Profetas do Fogo e a maioria de Ribeirão, né? Trouxemos o Cezinha, que é de Mauá, e o Rômulo também, né? O resto Ribeirão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Já aproveitem, sigam a gente nas redes sociais para acompanhar tudo que a gente posta. No Instagram e TikTok, @podcast Gente de Fé. E lá no YouTube, aqui no YouTube, toda quinta-feira às 8 horas, @podcast Gente de Fé também. O TikTok tá meio parado, porque a pessoa que toma conta não tá postando muito. A cara do Raul, porque agora eu contratei ele pra tomar conta. Contratou. Não, gente, vai voltar. Calma, Binho, calma. Nossa, calma. conta tá parado. Calma. Mas agradecer você que nos assiste sempre, né? Nos ajude compartilhando, mandando para as pessoas, que quanto mais pessoas nos seguirem, mais pessoas assistirem, o maior é o nosso alcance. Sim. Como a gente disse, a gente não quer número de pessoas só para ter números, não, mas para evangelizar, através dos testemunhos, né? Muitas histórias aqui a gente vai acompanhando e vai vivenciando. Não canso de falar, né? A história do Alan com o Carlinhos. Ninguém sabia que era o Carlinhos, né? O carroceiro que ajudou o Alan. Uhum. E depois, através desse programa, a gente fez o reencontro no grupo de oração. Então, é muito legal. Então, nos ajudem mandando essas pessoas, para que a gente possa ter bastante seguidores. Comentem também quem vocês querem ver aqui no nosso programa. A gente quer fazer a gente vai fazer um ano de programa logo. Um ano aí, né? Um ano que... Falta que a gente inaugurou, vamos falar assim. Isso, um ano isso, que a gente estreou o programa. E a gente quer trazer pessoas muito da hora, tipo assim... Eu. Né? Tipo eu. Mas eu já tô aqui, então... Não, eu ia falar, sei lá, o padre Fábio de Mello. Nossa, tá bem humilde, viu? Nossa, entendeu? Frei Gilson. Então a gente precisa, o padre Marcelo Rossi, então a gente precisa de seguidores pra alcançar muita gente, pra gente conseguir trazer, né? Marca ele, faz assim, marca ele, a Júlia pediu, marca ele, quem sabe ele fica com dó e bem. Será? Né? Será? Vamos marcar. Vamos ver. Pessoal, hoje aqui a gente vai partilhar a palavra, né? Como a gente voltou na segunda edição, todas quintas-feiras a gente tá partilhando. Hoje aqui o livro de Jó, no versículo 20. Jó então se levantou, rasgou seu manto e rapou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. Se a gente for ler o livro de Jó, né, ele foi tentado, né? O demônio tentou ele, só não podia tentar contra a vida dele. Então ele perdeu a esposa, a plantação, perdeu tudo. Em nenhum momento ele se voltou contra o Senhor. E ele aceitou. Senhor Deus, o Senhor tirou. E se a gente for ler mais pra frente, o Senhor restituiu ele tudo em dobro. Então, independente do que você está passando, talvez alguma dificuldade, creia no Senhor, não desanima, porque Deus pode te dar tudo em dobro. Não é um Deus de riqueza, mas aquilo que você necessita, ele te dá. Não vai deixar o seu filho órfão, não. Então, para essa noite, você está ouvindo isso, talvez está passando alguma dificuldade, desanima não. Entrega a sua vida aí nas mãos de Deus. Fica firme, porque o nosso Deus não é um Deus de promessas falhas, é um Deus que cumpre tudo aquilo que promete em nossas vidas. Amém? Amém. Não, hoje você não tá muito inspirado, não. Tô, meu. Tô, sempre tô. Ele sempre tá, né? É verdade. Queria agradecer aqui hoje a presença do nosso convidado. Seja bem-vindo, Edson. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Boa noite a vocês. Obrigado pelo convite, né? Opa, a gente já tava... Você tava na nossa listinha faz um tempo já. Foi um dos primeiros que Foi, quando a gente fez a listinha, já falei, não, vamos organizar certinho, né? Pra gente trazer... a gente deu uma parada, né? Agora voltamos aí com força total e a gente quer, né? Conheço o Edson de rebanhões atrás. Muitos rebanhões. Não, muitos. Cara. Ó, eu lembro que eu conheci o Edson. Não entendeu, né? Eu não tô nem não, sou velho mesmo. Fala a verdade. Fala a verdade. Eu tenho 41 aninhos já, tô inteirão, mas tenho 41 aninhos. Mas eu lembro que eu conheci o Edson na época num rebanhão, não tinha hoje toda essa expressão que tem nessa grandiosidade, no Dom José,
Nossa, faz Né? muito tempo. Ele com a banda, né? Que ele vai contar até. E o pessoal com as pirucona, tocando, Eita. muito louco. E assim, o Rebanhão antigamente ele era menor, né? Sim. Passou por um período, né? Bem menor, nós fazemos em escola. E tinha que dormir na escola, porque os instrumentos estavam lá, as coisas, né? A gente ficou dormindo lá. Eu lembro do Edson que a gente se conheceu, que eu tenho memória, foi nesse Rebanhão. Eu nem sei que ano foi isso aí. Também não sei. Não sei, São muitas edições, muitos anos, né? 2000 e Não- pouquinho, bem eu não me pouquinho, né? recordo. Também não lembro, não. Certeza que foi após o ano de 2001. Não, sim, porque eu entrei pro Crisma em 2001. Deve ser 2002, 2003, Isso, por ali. Tava Isso. quase aí já, então. Isso. Não, você já tinha nascido. Já tinha Você nascido. tinha 2, 3 Exato. aninhos. Por ali. Deve ser por aí. esse período. Ela nascendo, a gente não no Rebanhão. Pois Verdade. é. Olha, que O criança. Binho entregando a gente aqui. que Você acha? Eu a tentei, idade, eu né, tentei. o tempo. É experiência. Seria isso. Muito tempo dedicado a Deus, graças a Deus. Então, queremos conhecer, né? O que come, onde habita. Como O vive, que o bem faz. o antes de você ser quem você é hoje. Aquela que é bonita, né? Mas bem o seu começo. Quero bem desde quando você nasceu. Quero Porque saber o tudo. Cláudio falou muito de você, né? É. O fundador da minha comunidade, Coração Sagrado. E o pessoal falou, caramba, Grande traz o Edson, Cláudio, né? grande Grande Cláudio. Cláudio. Foi. Grande Foi Cláudio, muito legal aqui. cofundador, Zé. né? Foi muito legal. É. Então, eu sei que você não começou já com a comunidade, foi algo construído depois, né? Sim. Eu sei que foi um período muito difícil, que as comunidades não eram nem aceitas, né? A gente vai Sim. chegar nisso tudo aí. Mas a gente quer saber como começou. O Edson lá atrás, foi sempre de igreja, não foi? Como foi isso? Pra gente conhecer um pouquinho. Então, eu começo a minha vida já com um milagre. Porque meu pai e minha mãe estavam no Paraná quando se conheceram. E meus pais foram para o Pernambuco. A ala feminina da minha família, minha mãe e minha irmã são paranaenses, eu e meu pai somos pernambucanos. Então, eles foram para o Pernambuco, eu sou o irmão mais velho, e nasci lá no Pernambuco. Caramba, todo mundo importado, você viu? Eu tô Importado. achando da hora. Né? Um do Piauí, o outro. Cara, todo tem mundo Londrina, importado. Londrina, Piauí. Todo mundo importado Então, aqui. e eu fui criado pertinho de Londrina. Caramba. Curiosamente, eu nasci no Pernambuco. Com 2 meses de idade, nós viemos para São Paulo. Viemos aqui para Mauá, Parque das Américas. Veio novinho, então. 2 meses. Nesse trajeto, o motorista teve um mal súbito e morreu na direção do ônibus. É nada. Deus. Começou bem já. Começamos super bem. Nossa, Dois 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 meses. meses. Começou bem já. É Ela isso. morreu pilotando. Morreu. E meu pai e minha mãe contam que, porque tinha o bebê, né, queria o local da frente, porque tinha um espaço um pouco melhor. Uhum. E aí, quando meu pai comprou a passagem, não tinha, e ele chegou lá e descobriu quem era que estava na frente. E ele falou, olha, eu pago uma diferença para você deixar eu e minha Trocar de esposa aí lugar. na frente para poder ter o espaço melhor. E o rapaz não aceitou, falou, não, eu já comprei bem antes, porque eu queria ficar na frente, e então não é possível. Aí meu pai tomou e ficou no lugar dele. Uhum. Nesse acidente, quando o motorista teve um mal súbito, o ônibus desceu ribanceira abaixo na pista. Tá, bexiga. E meu pai me pegou no colo e me colocou debaixo do banco do ônibus. Inclusive eu tenho uma cicatriz aqui até hoje, né? O meu crânio é um pouco fundo aqui, Caramba. né? Por causa desse acidente. E eu comecei a bater o rosto, porque o ônibus começou a trepidar, e ele mesmo segurando muito forte, comecei a bater o rosto nos parafusos do banco, e começou a cortar todo o meu rosto, inclusive esse aqui foi o mais grave, porque foi a hora que deu a maior pancada. Caraca, meu. E aí, cortei o queixo, minha mãe conta que o bebezinho fiquei com o rosto todo ensanguentado, e esse rapaz que não quis ceder o lugar morreu Nossa. no acidente. Claro, teve várias pessoas feridas, mulher, minha mãe Um conta que acidente teve uma feio, mulher então. feio, teve uma mulher que arrancou perdeu todo o seio, foi feio o acidente, né? Porque caiu mesmo, ribanceira abaixo, os Nossa. ônibus eram muito mais precários do que são hoje, Era. né? E outra, as pessoas não usam cinto no busão pra viagem, né? Exato. E nem espera também algo, né? Então, e aí também me socorreram logo, porque uma criança, um bebê, ensanguentado. Minha mãe conta que eu, em todo momento, me permaneci tranquilo, quase não chorei. Quando a enfermeira, inclusive, me pegou, foi me trocar, eu estava sorrindo, super tranquilo. Tomei esses pontos na testa e não aconteceu nada ali, assim, de grave. Nem com seus pais. Mas Nem o com moço os da meus pais. frente- Na verdade, meus pais praticamente nada.
né? Foi mais comigo, porque o pai quis me proteger, né? E talvez se ele não tivesse me colocado, por eu ser recém-nascido, talvez eu teria morrido também. Uhum. Então, já começa aí a minha história, né? Uma história de milagre. Eu sempre, Caramba, meu. quando eu fui relatar a minha história, eu comecei com esse fato, porque eu já vejo ali a mão de Deus, né? Já Sim. vejo Uhum. Se tivesse vontade trocado de de lugar, Deus. tinha morrido você e seus pais. eu e meus pais, sim. E ali começou uma história. E meus pais vieram para Mauá, aqui começaram a vida, ficaram um pouco tempo aqui e nós fomos para Maringá, Sarandi, na verdade, uma cidadezinha do lado de Maringá, né? E aí eu fui criado, na verdade, lá no interior do Paraná. Então eu sou pernambucano, criado no Paraná e agora há muitos anos aqui em São Paulo. Veio pra cá, ficou meses e já voltou. É, isso. Então, quando nós ficamos aqui em Mauá, depois fomos para Paraná, e lá, então, começa a minha infância, na verdade, uma infância, inclusive, muito feliz, sabe? De brincar descalço, de subir em árvore, de brigar com a molecada na rua. E apanhar bastante também da mãe, né? A gente aprontava muito. E daí, chegou um certo período, entre 10 e 11 anos, minha tia Maria, que inclusive é minha madrinha de crisma, né? Eu a convidei por conta disso. Ela um dia indagou minha mãe, falou: esse menino aí não vai pra catequese, não? Ele já tá grande 11 já. anos já. Grande, já tá. Pô, Só brinca na rua, só. não vai pra catequese, não vai fazer nada. E minha mãe, poxa, é mesmo, Maria, porque minha mãe foi criada muito na roça, mas aquela missa do domingo, aquela ela não deixava, sabe assim? Escutava as primeiras canções que surgiram do Padre Zezinho, uma coisa bem, sabe? As canções antigas, minha mãe inclusive sabe todas. E daí, minha mãe falou: não, vou matricular. Só que eu morava num bairro da periferia de Sarandi e a catequese era do outro lado da cidade, não era em outra paróquia, não tinha nada a ver, longe. Mas como naquele tempo a gente não tinha o medo que a gente tinha hoje, tranquilo, catava bicicleta ou ia a pé e ia pro outro lado da cidade para ficar na casa dos primos. E ali eu comecei minha catequese. Inclusive, naquela época, a catequese, curiosamente, era numa escola. Era numa sala da escola, porque a paróquia não tinha outra sala, só tinha o prédio da paróquia, não tinha mais nada. Então, a gente tinha uma escola municipal e lá nós começamos a catequese. Eu me lembro, curiosamente, de fatos das primeiras aulas assim de catequese que eu tive, as dinâmicas que minha tia fazia. Sua tia que era Ela era catequista? Ela que era catequista, para eu compreender as coisas. Ela era catequista. Ela era catequista. E, curiosamente, eu fiquei na catequese até a primeira comunhão lá nessa paróquia. Então eu fiz todo o meu processo eu fiz lá. Inclusive eu ia na missa lá também. Longe pra caramba. Longe pra caramba. Eu ia lá na missa. Tinha uma igreja no centro, que era onde eu deveria pertencer, mas eu ia lá do outro lado, curiosamente. Então eu fiz toda a minha catequese ali, fiz minha primeira comunhão, aí sim eu comecei a participar. Mas eu antes de falar disso, eu me lembro de um fato muito interessante. Meu avô faleceu quando eu era pequenininho, assim, né? E aí nós fomos à missa de sétimo dia. Criança, gosta do quê? De correr, de brincar. Eu era bem pequenininho quando meu avô morreu. E eu comecei, brinca, corre pra igreja, volta e tal, e brinca. E meus pais ali se mantiveram tranquilos e tal. Quando eu cheguei em casa, aí meu pai e minha mãe me pegou e falou: olha, a igreja é o lugar mais importante do mundo. A próxima vez que nós formos à igreja e você arredar o pé do nosso lado, aí você vai ver comigo quando chegar em casa. Porque naquele tempo, não era assim que pai e mãe não podiam bater, não. O negócio era mais extremo. Era um pouquinho. Eu não vou falar tudo que meu pai falou pra não ser indelicado aqui. E pra gente não começar a chorar. E as ameaças foram grandes. E aí, no outro domingo, a gente voltou na missa. Eu só respirava. E olha lá, né? Respirava ainda devagar. Assim, olhando os pais com medo de apanhar, né? Mas isso aí, você vê como são as coisas. Isso aí foi muito importante pra mim. Porque te ensinou logo cedo. Exato. Eu comecei a entender que ali era um lugar que não era um lugar de brincar. E outro lugar mais importante, ela falou, né? O lugar mais importante que tem é a igreja, é a Santa Missa. Então você não pode brincar, não é lugar para isso, você incomoda as pessoas. E ali o sermão foi grande, né? Caraca. E aí eu fui para catequese, fiz primeira comunhão lá nessa paróquia. E depois da primeira comunhão, eu fui pro crisma, naturalmente.
Fiz naquele tempo a gente chamava de perseverança. Tinha, né? Eu fazia é. um grupinho de perseverança, que a gente continuava meio que tendo uma catequese e depois fazia o ano de crisma. Pra se não ficar afastar, né? longe. Não se afastar. Isso, para não deixar perder, né? É. E daí o crisma eu já fiz na paróquia Nossa Senhora das Graças, que é no Perto da centro sua da casa. cidade. Não era pertinho também, porque eu Mas morava era na mais, periferia, mas era a do centro, Uhum. era o que a gente fazia. Como todo jovem adolescente, ia para a igreja, mas também ia para noitada. Uhum. Né? Com 15 anos, comecei a ir a primeira vez para noite, depois com um grupo de amigos, meus pais regulavam as horas, mas depois de um tempo, você Não começa a ir segura todo mais. final de semana, exato, aí você não consegue mais segurar. Então eu ia para todas as noitadas, como todos os jovens, baladas, enfim. E eu fiquei um período, mesmo indo para a igreja, tá? Eu ia para a igreja. E eu ia, e até é legal a gente tocar nesse assunto, porque às vezes a gente dá a impressão que a gente é um pouco chatão, né? Tipo assim, vocês vão pra igreja e só quer saber de igreja e a gente não pode sair. Não, é lícito o jovem se divertir. Tem que se lícito divertir. ele né, ter o seu momento de lazer, descontração, tudo dentro de uma normalidade, sem exageros. Tudo mas, com limite, né? Tudo com equilíbrio, é bom, né? Eu sempre brinco com o seguinte: a água é a fonte da vida. Você não vai beber 20 litros de água num dia, que você vai passar mal. Então, tudo em excesso é ruim. É ruim, né? Verdade. Então, eu, como todo jovem, saía, né? E só que aí, à noite, ela te oferece muitas coisas, né? E ela te oferece também coisas que não são tão legais. Na minha época, a droga era muito escondida, assim, Era muito muito restrito, restrita. Então, não era uma coisa de preocupar. Mas o álcool sempre foi liberado, né? O cigarro, não. O cigarro eu nunca quis, porque meu pai também me ameaçou, né? Meu pai falou que Ameaça santas essa. Tipo, você vai engolir um maço de cigarro se eu te pegar. E eu fiz uma brincadeira, hein? Com um pirulito, sabe aquele palitinho branco? Eu só fingi, chocolate brinquei. de cigarro. Tinha. Chocolate de cigarro. E ele vendia, ele tinha um bar e ele vendia o chocolatinho de cigarro. Uhum. E ele vendia o cigarro, mas ele falou que se me pegasse, o negócio ia ficar estreito. E aí, como ele também não fumava, minha mãe também não fuma, você tem o exemplo dentro de casa, automaticamente. Mas aí eu comecei a beber, e bebia à noite, nos finais de semana, até a coisa começar a ficar um pouco mais exagerada, e você começar a voltar alcoolizado, embora, coisas de jovens, né? No interior, a gente não tinha muita opção de lazer. A gente tinha a noitada do sábado, que acabava às 4h30, 5 horas da manhã, começava às 10, e no domingo a gente ia pra pracinha. Então, eu ia pra missa todos os domingos, mas eu ficava ali olhando pro relógio pra ir pra praça. E outra, eu já ficava de olho nas meninas, né? Qual que é as meninas bonitas que tem aqui na igreja? Ficava de olho, porque eu 16, 17 anos, tá nessa fase, né? Então, nada de anormal nesse período. Só que começaram também, aliás, aconteceu também que eu tive alguns momentos entre os 14 e os 17, 18 anos, alguns fatos marcantes, que hoje eu entendo, naquele período eu não entendia. Vira e mexe, tinha alguns tipos de encontros de jovens que a gente fazia na Casa do Cursilho em Maringá, né? Que era, inclusive, o seminário diocesano de Maringá. Então, eu fiz um encontro assim muito marcante quando eu tinha 14 anos, que foi o meu encontro. Eu fiz um encontro de silêncio lá, foi muito marcante. Tinha uma vontade de fazer, meu. Mas com 14 anos 14, 15 anos. É dificílimo. É quase insano, assim, que eu fiquei. Mas também, assim, não tinha celular. Nós éramos jovens menos agitados do Imagina que os jovens hoje de fazer um retiro do silêncio. É quase impossível. Eu acredito que é bem desafiador. Não vou dizer impossível, mas é bem difícil. Fase. Porque um retiro normal já é desafiador, imagina um do silêncio. Isso. Mas naquele tempo, a única coisa que a gente conhecia era televisão e rádio. A gente não tinha celular, não tinha... vivia mais na rua mesmo. Na rua. Então, assim... e a gente interagia mais com as pessoas, com a família. A gente fazia amizade na casa um do outro. Era diferente a realidade do que é hoje. Então, daí eu fiz esse retiro. Depois eu fiz um outro retiro, convite. Assim como minha tia sempre foi de igreja, a gente sempre trocava ideias e conversava e tal. E sempre surgia algum convite. Depois eu fiz o retiro do Crisma. Nossa, o retiro do Crisma foi, inesquecível o retiro do Crisma. Foi a primeira vez que eu já tocava violão, mas foi a primeira vez que eu toquei violão no ambiente de igreja. Caramba. Eu sempre tocava, eu aprendi a tocar, porque no interior do Paraná a gente pensa só em tocar sertanejo. Então a gente queria formar uma dupla. Inclusive, eu e meu primo tivemos uma dupla sertaneja. Só pra ser cantor, é nada. Tivemos uma dupla sertaneja. Qual que era o nome?
não, Edson e Rogério mesmo, eram os nossos próprios nomes. Edson e Rogério, era Edson e Rogério. A gente tocava nos barzinhos à noite, tocava nos festivais, tocava na TV local e tal, né? Mas eu nunca tinha tocado na igreja. E no meu retiro de Crisma, foi muito interessante as experiências que eu tive. E eu não toquei lá, mas aí o pessoal, não, o Edson toca. O pessoal que... Faz a rodinha. Os conhecidos lá da vila que participaram também. E daí o rapaz falou, então você vai nos ajudar na missa, porque eu estou extremamente cansado, só tinha um rapaz no violão. E cansa, 3 dias tocando. Exato. E a gente chegou e os jovens que iam assumir a missa da noite, porque já era a missa dos jovens, e para finalizar com os jovens do Crisma. Então, foi a primeira vez que eu toquei na missa. Foi uma experiência... Uma missa. Foi uma experiência, assim, muito boa. Inesquecível, inclusive. Eu me lembro, assim, de detalhes do local onde eu estava. Eu me lembro de muitas coisas, assim. Eu queria depois do retiro você tocar numa missa. Você nunca tocou nem na igreja, é marcante mesmo. Sim, marcante. E eu lembro, assim, de pelo menos uma música que a gente tocou nesse dia, né? Então, assim, foi a primeira vez que eu toquei na missa. Daí, depois nós seguimos. Como eu falei, aí foi... Mas aí eu também continuei participando de alguns encontros. Uns que... como a gente tinha o grupo de jovens, depois do Crisma, a gente teve um grupo de jovens, que era a Pastoral da Juventude. E eu era o coordenador da minha vila. Cada vila tinha um. E depois a gente se juntava e fazia um grande grupão, uma vez por mês. Tinha lá a agenda. Eu não me recordo exatamente como que era essa união, mas eu lembro que a gente se juntava. E aí os líderes do encontro falaram, vamos fazer um retiro. Eu era o coordenador já. Eu já era coordenador. Quando você tem no sangue, não tem jeito. Eu era o coordenador. Eu que dava a catequese, eu que fazia os encontros. Claro, eu partilhava, eu motivava outros a fazerem também, mas eu fazia. Daí a gente saía, inclusive, os jovens da pastoral, a gente saía do grupo no sábado, todo mundo vai tomar banho, se encontrava em tal lugar, vamos sair todo mundo junto. A gente saía todo mundo junto. Eu não levava todos que os pais não deixavam, mas a gente saía numa galera. A maioria. A gente saía numa galera. Porque é propício, né? Os jovens se conhecerem e andar jovem, não tem jeito, não tem jeito, né? E aí, nós promovemos também os encontros lá, inclusive eu também palestrei num desses encontros da pastoral lá, né? Junto com outros jovens líderes da pastoral. Mas chegou um período que passou aqueles 2 anos, vem outro catequista, você vai, daí você começa a oscilar, vai um dia, falta outro. E eu digo assim, né, diante da minha experiência de fé, o que é mais preocupante é a oscilação. É você não estar presente onde você deveria estar. Porque um dia que você falta, a gente dá preguiça para voltar. E outra, às vezes você falta porque você quer faltar, e é lícito você querer faltar, ok, você não tá afim de tudo bem. Só que no outro dia que você vai faltar, vai acontecer alguma coisa e você não vai. E no outro, já aconteceu outro imprevisto e você não vai. Nisso aí você já começa a ficar com o seu coração distante daquela realidade. Não vou dizer distante de Deus ou da fé. Sim, mas distante de um grupo ou de uma realidade que você vive. E quando você volta, já fica meio estranho. Você, às vezes nem tem o julgamento, você acha que as pessoas estão te julgando porque você faltou. E às vezes nem tem, as pessoas estão felizes porque você voltou. Mas o seu pré-julgamento já te afasta mais ainda. Causa um desconforto, uma vergonha, um distanciamento da intimidade com as pessoas e com Deus, ou com aquela realidade. E assim foi também comigo. Eu comecei a me distanciar, fiquei um tempo afastado, né? Mas nesse período que eu fiquei afastado, meu pai, ele foi vereador... Ai, perdão, quase que eu derrubei o microfone. Meu pai foi vereador em Sarandi, no Paraná. Sério? Foi vereador. Da hora. Meu pai, ele fez uma eleição, perdeu, né? Depois ele participou da segunda, ele venceu, e na terceira ele perdeu. Só que nessa terceira ele comprou aqui a casa onde ele tem hoje. E aí, quer dizer, não era a casa, era só o terreno com 2 cômodos. Depois ele foi construindo, até construir a casa de cima. Mas vocês moravam lá? Nós morávamos lá. E ele comprou aqui? Ele comprou aqui porque ele gostava daqui. Minha tia mora aqui. Tá. E ele gostava daqui. O plano dele era voltar para cá, de qualquer maneira. Quando ele perdeu a eleição, não, foi assim. 6 meses antes do ano terminar, de 97, eu e meu primo viemos para cá para morar nessa casa de 2 cômodos, sozinhos. 2 jovens, menor de idade, morando sozinhos. Meu Deus! Porque nós tínhamos, eu e meu primo, nós jogávamos bola lá e nós tínhamos o sonho de ser jogador profissional. Quem nunca, né? Acho que todo jovem, todo homem. E lá na nossa época tinha muito disso, né? Agora agora diminuiu um pouco porque tá mais difícil, eu acho, né? A população grande, tá mais difícil. Mas naquele tempo, a gente jogava muito. E no Paraná tinha muito jogo. Meu pai comandava time também da vila, então eu já cresci nesse ambiente de esporte e tal.
E aí nós viemos pra cá. E assim, ó, eu tentei ser jogador. Só que de nós dois aí, meu primo tinha muito mais chance que eu, porque ele era bem mais jovem e ele era muito bom, sim. O meu primo Rony, ele era alto e era goleiro. Ele tinha estatura além do pessoal da idade dele e ele cantava muito bem. Inclusive, ele jogou profissionalmente quando ele, entre 17 e 18 anos, ele voltou pra lá e ele jogou muito tempo lá, né? Na região. Inclusive, ganhou um dinheiro com isso e tal. E aí nós viemos pra cá tentar a sorte. Inclusive, uma vez nós fomos fazer o teste na Portuguesa Santista, ele passou no teste, só que não tinha como ficar, porque os alojamentos estavam cheios, não tinha dinheiro para bancar, e nós tivemos que voltar para Ribeirão e não teve o que fazer. Caramba. E aí, nós jogamos um período no Mauaense, jogamos aí por aí, enfim. Aí, meu pai perdeu essa eleição, nós voltamos para lá, e eu voltei um pouco antes e fiquei alguns dias lá. E nesse período, antes de eu voltar para cá, eu fui convidado para fazer um encontro de jovens. Outro encontro de jovens. Lá no Paraná. No Paraná. E eu falei, eu vou. Fazendo nada. Eu não tinha muito isso, sabe assim? Eu não tinha restrição. Uhum. Era um rapaz que tinha um conhecimento, que já tinha tido uma experiência de Deus, mesmo um pouco ainda superficial ou mais racional, mas eu tinha, né? E eu já tinha um conhecimento da fé. Então, eu falei, vamos lá, vamos nessa. E eu gostava porque tinha muito jovem, era muito legal, cara. Tipo, uma porrada de jovem, era muito gostoso. E era 3 dias que, putz. Quando eu cheguei nesse encontro, lá, foi numa escola do lado da igreja, da paróquia. E aí, quando eu cheguei lá, eu já me deparei, assim, na sexta-feira, um testemunho muito forte, assim. Eu falei, caramba, uau, esse negócio aqui é diferente de tudo que eu já participei. Vai pegar. Falei, putz, é muito diferente. E isso aí, beleza. Eu e meu primo, inclusive o Rony, que estava aqui comigo, ele voltou comigo e a gente foi para esse encontro juntos. E aí nós ficamos um do lado do outro e nós já sentamos bem na frente. Vamos ficar na frente pra gente participar? Vamos esquecer de tudo, já que a gente veio, a gente é parceiro e a gente jogou bola, a gente tentou. Vamos buscar mais um pouco, vamos deixar para trás tudo e vamos participar para valer desse encontro. Foi um acordo que eu e ele nós fizemos. E aí, no primeiro dia, assim, cara, você tá doido, foi já um testemunho, assim, tremendo, um testemunho tremendo. E aí, começaram a cantar a canção e tal, e ali nós já começamos a orar, fechamos nossos olhos, entramos no clima e tal. No sábado de manhã, meu irmão, começou um louvor, assim, de arrepiar mesmo, assim, tipo, canção, a oração e tal. Meu Deus, o que tá acontecendo? E daí já veio um cara falou do amor de Deus, e aí depois desse amor de Deus, nós já começamos a chorar, e nós começamos a se abraçar, e nós não sabíamos direito o que estava acontecendo, e o negócio começou a pegar, eu falei, meu Deus, que lugar é esse, né? E daí, teve um outro testemunho fera de castidade, assim, me lembro bem. Inclusive, esse testemunho de castidade, ela usou uma dinâmica que eu uso nas minhas pregações quando eu vou falar de castidade. Eu me recordo tão bem disso que eu faço Marcou mesmo. Marcou. Eu uso essa dinâmica nas minhas pregações. E tem uma galera que me chama, né? Lá em Itaquera, lá o pessoal da Nauim, inclusive um abraço pro pessoal da Nauim, de tantos outros grupos e comunidades. Eu vou pregar muito nesses encontros sobre castidade. Daí eu uso essa dinâmica que eu me recordei lá quando eu tinha 17 anos. 17 para 18 anos. E aí, assim, foi um encontro, assim, maravilhoso. Chegou um determinado momento, eu não me recordo se foi no sábado ou no domingo, eles avisaram, olha, vai sair aqui de 1 em 1, de 2 em 2, e a gente vai levar vocês para a capela e nós vamos orar por vocês, tá bom? Todo mundo vai receber a oração. Então, continuou lá acontecendo o encontro e foi tirando. Como a gente estava na frente, a gente foi um dos últimos, né? E aí chegou na minha vez, me levaram numa capela bonita, inclusive, tava o Santíssimo exposto, um clima, uma coisa bem bonita, bem... eu também não tinha... Aconchegante, mas eu não tinha muito dimensão, tava um pouco escuro. Eu entrei, fiquei um pouco meio assim, porque tava escuro. Você aqui, né? Aí eu ajoelhei. E aí começaram a orar por mim. E aí começaram a orar e começaram a chamar o Chitãozinho de Chororó. Chororó. E começaram a orar lá por mim, lá e chinela raide, começaram a orar. Aí você já ficou meio travadão. Eu abri um olho assim e falei, Jesus, eu sei que o senhor tá aqui na Eucaristia. Mas me tira desse lugar aqui, que esse povo aqui não tá certo não, da cabeça. O que tá acontecendo aqui? Me tira daqui. A minha oração era, me tira daqui. Mal sabia ele que queria que eu estivesse lá, né?
Cara, foi louco, assim, bem, foi louco. Claro, o primeiro momento te Você impacta. trava, né, meu? Você trava. Impacta, eu me fechei, Né? né? Eu me fechei. Assim, não me fechei no sentido de não receber a oração, mas fiquei na minha. Medo, né? Dá É, medo. quem fiquei na conhece. minha. Saí dali, depois teve uma pregação sobre o Espírito Santo, e aí foram citadas as Explicar. palavras do porquê da oração em línguas e tal. E aí eu comecei a compreender melhor. Falei, legal. Tal, Se tivesse explicado antes. Pois é, ué. Tinha tivesse ido ao de coração contrário. aberto. Mas não é verdade? Mas aí o que acontece, sabe? É isso, porque é assim, isso. eu tive minha primeira experiência num retiro com o Elton. Não me falaram isso. Do nada fizeram as cabaninhas, a tiazinha repousou. Eu falei, ninguém vai levantar ela? Ninguém vai tomar conta O que dela? tá acontecendo? O que né? tá acontecendo? Daí começou a falar umas línguas estranhas. Eu falei, vou embora. É. Quero ir embora daqui porque te assusta. Daí foi a mesma coisa. Depois explicou. É, Se tivesse explicado antes, repousou. Olha que benção. é. Ah, né? Isso mesmo. Então, teve um período que eu estava assim um pouco balançado na fé, porque quando a gente vinha para Ribeirão, eu tenho primos meus que são protestantes, né? Uhum. E aí eu participava das férias, eles tinham. Mas só voltando, desse retiro aí. Não, os desse três- retiro aí, meu irmão. Aí explicaram isso e teve outro momento lá. Mas eu fiquei na minha, né? Eu orei, pedindo a Deus e tal, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Mas já aconteceu alguma coisa. Você entende? Porque não há uma oração que sobe ao céu sem trazer o efeito de volta. É palavra, palavra. entendeu? Ali já aconteceu alguma coisa. Você não sabia, mas já estava acontecendo. Eu não sabia. E aí, mas foi assim, meu, depois da primeira vez que você é tocado, parece que é uma coisa assim, quando você é muito, quando você tem fé, é inexplicável, porque depois da primeira vez que ali eu e meu primo, a gente já chorou, sabe? Aí não conseguia parar de chorar mais. Toda pregação a gente já chorava, já se Eu sei abraçava como é de isso. novo, já orava. Meu, era assim, uma coisa Legal. inexplicável, assim, foi um encontro de muita unção, sabe? Muita unção mesmo. O pessoal foi preparado. Inclusive, esse encontro foi bem marcante, porque eu nunca tinha visto isso no encontro também. Nós saímos da sala de palestra e tinha um grupo, tinha um monitor, e ali a gente partilhava. Então eu via jovens revoltados, jovens com dependência química, eles falavam ali na roda, jovens que odiavam seus pais. Então, assim, não é a realidade da gente. Uhum. Porque embora a gente não tava firme na igreja, mas a gente não era, nós não éramos jovens assim que dava tanto trabalho Aham. para os nossos pais, entende? E tinha uma boa relação com os pais, Com os né? pais, todo mundo, né? Aham. Minha tia minha madrinha de crise, naquela época era o casal, meu padrinho, inclusive, que já é falecido, o tio Rock, né? Que eu tenho, assim, tive um grande amor por Uhum. ele, né? E essa família, que são os meus tios, nós somos criados junto com os meus primeiros morando do outro lado da cidade, a gente dormiu na casa do outro, que é coisa de primo, Contato, né? jogava bola, É. passava a noite jogando videogame, assistia o Ayrton Senna, passava a noite pra assistir o Ayrton Senna quando era Eu de gosto. madrugada. Eu gosto. Quando eram as provas, né, no Aham. Japão, a gente tinha, eram coisas marcantes pra nós, né? O videogame Atari, a gente jogava a noite inteira, Uhum. aquele jogo, só tinha um, que Só o pai tinha não um, tinha como é. comprar outro. Quando comprava era uma festa, assim. Uhum. Então a gente tinha sempre essa relação de proximidade, né? De amizade mesmo com os primos. A gente, várias, né, aventuras, enfim. E quando eu fiz esse encontro, no terceiro dia lá, a gente foi na missa e tal, e aí teve um rapaz que fazia parte da liderança, e eu nunca me esqueço o que ele falou. Ele falou assim pra mim: eu sei que você não vai morar mais aqui, mas nunca se afasta de Deus. Procura um grupo de oração, procura um grupo da igreja, não se afasta. Ele olhou assim com tanta sinceridade, eu nunca esqueço do rosto dele, não sei nem o nome dele. Mas eu nunca esqueço daquilo, sabe? Daquele Uhum. momento na missa que ele falou isso pra mim. Porque a alegria daqueles servos era tão grande que era contagiante. E ele falou com tanta alegria, tão cheio de Deus, que aquilo me marcou. Quando nós voltamos pra cá, eu já voltei numa perspectiva diferente. Eu estava ainda meio lá, meio cá, mas estava numa perspectiva Sim, diferente. já tava mexido já, né? Já estava um pouco diferente daquilo de como eu estava lá. Mas ainda teve final de ano, passagem de ano, aquela coisa toda e tal. Viemos pra cá. Em 98, no ano seguinte, o Brasil inclusive foi campeão, né? Aquela coisa toda. Você não viu. Não Desculpa. vi. Então, você não viu. Que pena. Pena. Mas logo em seguida, Bim, quando eu terminei, que eu vim pra cá, eu já fiquei no período de janeiro estudando por causa do vestibular. Daí eu fiz o vestibular para educação física. Não me recordo se foi em janeiro ou se foi em dezembro. Foi naquele período ali, eu fiz o vestibular, passei, fiz educação física. Por quê? Porque como eu não tinha
me tornado jogador, né? Não tinha seguido como jogador. Você queria estar na linha. pelo menos. Eu sempre gostava muito de esporte, inclusive na escola, tudo que tinha eu participava. Inclusive meu pai queria que eu fizesse direito, queria que eu fosse advogado, aquela coisa de pai, mas eu falei, não, eu gosto disso aqui que tá na minha veia. E aí eu fui fazer faculdade de educação física. Teve um período difícil, eu machuquei, minha irmã, um pouquinho antes de eu vir pra cá, minha irmã e eu estávamos no quarto lá no Paraná, ela derrubou um quadro no meu dedo, que estourou o meu dedão. Depois, quando eu vim para jogar bola, eu comecei a ter dificuldades, porque eu tive que fazer umas cirurgias, uma intervenção no dedo do pé esquerdo. E às vezes a gente pensa que tudo acontece por uma coincidência, né? Mas não é coincidência, né? Tudo é permissão de Deus. Porque eu não conseguia jogar, não conseguia desenvolver. Inclusive, na faculdade teve alguns momentos que eu tive algumas dificuldades também, no primeiro ano. Porque você tem ali aquele período de 18, mas você fala, não, tem uma esperança ainda, quem sabe se eu encaixar num time aí, eu vou. Mas não foi. Largo aqui e vou pra lá. Isso, largo e vou. Mas aí continuei, segui, fiz a faculdade. Só que nesse primeiro ano, o Cláudio fala que eu sou muito importante na vida dele, né? Mas ele é muito importante na minha vida. Porque o que aconteceu? A atual esposa do Cláudio, né? A esposa do Cláudio, a Sônia, quando eles estavam namorando. Grande Sônia. Grande Sônia. Grande Sônia. A mãe da Sônia, tinha amizade com a minha mãe e tal, e ela soube que a gente estava aqui, e um dia ela me convidou para um grupo de oração. Eu ainda estava morando sozinho nesse tempo. Eu fui lá fazer um encontro, porque antes de eu voltar para lá, ela me chamou para ir num grupo de oração. E eu fui. O grupo da Iraci, em 1900, e deixa pra lá. E eu fui nesse grupo de oração, quando era na casa dela, aí do lado da matriz. E quando eu cheguei lá, eu vi um povo, também cantando e louvando. Falei, nossa, que grupo muito bom mesmo, de oração, de pregação, uma pregação avivada, sabe? E daí ali foi aprendendo mais, naquela época, inclusive, a Iraci e os outros irmãos que participavam do grupo, eles explicavam mais sobre a oração em línguas do que a gente explica hoje, na verdade. Então, quase todo grupo, eles davam eles conversavam, falavam um pouco, uma pincelada sobre isso. Daí eu continuei, fui ao Paraná, fiz o encontro, voltei. E daí, quando eu voltei, eu já voltei bem diferente, porque eu já tinha vivenciado, visto, experimentado. Eu não me recordo exatamente as datas, né? Porque faz muitos anos isso. Mas daí a Avenina, que era uma intercessora do grupo, me fez uma visita depois que eu fui no grupo. Olha que interessante. Ela foi lá e falou, você foi no nosso grupo e tal, assim. Eu queria que você participasse. Ela escutou a minha história primeiro, depois eu comecei a participar do grupo mesmo, assiduamente. Aí foi assíduo. Quando minha mãe voltou pra cá, aí a gente ia constantemente. Eu ia às vezes na segunda, ou ela ia comigo, e a gente não faltava no grupo. Segunda e sexta. Segunda era tarde, e sexta era à noite. Igual tá sendo agora, então. Igual tá sendo agora. Como eu fazia faculdade de manhã, eu tinha essa facilidade de ir à tarde. Só que aí logo depois eu comecei a trabalhar. Comecei a dar aula. Eu montei uma escola de futebol. Inclusive ali na Miguel Prisco, ali onde que foi a escolinha do Corinthians agora, ali onde era do PC. Eu montei ali quando era quadra de areia. Caramba, eu jogava na quadra de areia. Então, exato. Ali eu montei uma escola de futebol logo no começo ali da faculdade. Quando tinha... que a gente é desse tempo, sabe? Você tá me zoando? A gente é desse tempo. Quadra de areia. Ó, quadra de areia era mó famosa. Daí colocaram sintético. Tá voltando aqui agora? Quadra de areia. Quadra de areia, é verdade. É verdade. Porque também naquele tempo o sintético era novo, né? Novo, não tinha. Quase não tinha e era muito caro, né? Quando lançou. Aí eu ali, entre abril e maio, eu já estava na faculdade e falei, meu pai, quero montar uma escolinha aí. Já que eu não vou pro futebol mesmo, vou continuar aí, eu quero começar a dar aula. E você vê, naquele tempo não tinha CREF, né? O Conselho Regional de Educação Física, ainda não era aprovado. Então assim, a gente entrava na faculdade e começava a dar aula. Tá certo, não está. Mas era o que era naqueles tempos, era o que era naquela época. Eu montei uma escolinha, comecei a dar aula, menino, tinha 18 anos. Comecei a dar aula, montei a minha primeira escolinha. Tinha? Opa, eu tinha vários alunos, inclusive eu montei 3 ou 4 turmas, eu tinha uma galera, E daí, com alguns meses depois, tinha a Top, que hoje é a escolinha de São Caetano, inclusive meu filho até treina lá. Eu fui pra lá, que era a escola de tênis, e tinha quadra de sintética. Aí eu fui lá, conversei com os donos, falei, eu tô com uma quadra de areia, mas eu quero vir pra cá. O que a gente faz? A gente fez um acordo,
E eu mudei pra quadra de Verdade, sintética. tinha 2 quadras de tênis. Isso. Lembra a quadra de Lembro, tênis? 2 Exato. quadras de tênis. Onde ia 2 quadrinhas era quadra de tênis. Isso, exato. Aí ali eu montei a escola de futebol. Nessa escola eu fiquei quase a faculdade toda nessa escola, assim. Eu trabalhava, era meu trabalho mesmo, ali. Né? Então eu trabalhava, ia pra faculdade, trabalhava ia pra faculdade. Ali eu dava aula ali de... Eu comecei de terça e quinta, depois cresceu, aí eu dava aula de segunda a quinta. Na sexta não tinha aula, era 2 vezes por semana. E aí ia pras competições também, de sábado, domingo, Da enfim. hora. Vive disso, né? Educação física. Daí a gente vai... Aí foi que foi, né? Só que nesse período eu já estava bem frequente no grupo de oração, no primeiro ano de faculdade, segundo. E daí como eu estava muito frequente no grupo de oração, eu discerni montar um grupo de oração lá no Planalto. Eu montei um grupo, Jesus é o Caminho. E eu fiquei Jesus um período... é o caminho, o nome? Jesus é o Caminho, o nome do grupo, era o nome do grupo. Nesse grupo o Cláudio fala que se converteu, porque logo depois que eu comecei na Iraci, eu já montei esse grupo. Eu estudava de manhã e montei o grupo à noite. Aí eu montei o grupo, foi aonde a sogra do Cláudio falou, tem um rapaz aí que é do Paraná e tal, e nossa, o rapaz é ungido e tal. E eu tava começando também, eu era novo, eu já tinha vivência de Mas igreja. tava com fogo, né? Tinha vontade, né? E como eu já tinha catequese também, eu não falava nada que era fora daquilo que estava na palavra, porque eu já tinha coração disponível. Isso. Aí ali, meu irmão, o Cláudio chegou, foi um derramar do Espírito, ele foi batizado naquele dia, né? Meses depois ali, que eu já tinha as primeiras explicações sobre oração, ele nem tinha entendimento de tudo, mas eu tinha, como você falou, o coração aberto. O Cláudio foi batizado no Espírito, esse grupo cresceu, esse grupo se consolidou lá. Aí chegou um período que ficou difícil, a gente saiu da sede de Amigo de Bairro, onde era o grupo, e por um erro meu mesmo, um conflito que teve ali, aí a gente teve que ir para casa dos meus pais, ali que tinha um quartinho embaixo, e o grupo começou a ficar mais difícil, até que eu vim a parar com esse grupo. Parei com o grupo. Quando eu terminei a faculdade, né, entre esse grupo e o término da faculdade, aí eu já participava de formações da renovação, já estava bem envolvido. Inclusive, eu fui coordenador do Ministério de Música, né, do Ministério Davi. Eu fui coordenador da renovação, né, do Ministério Davi. Durante uns 3 anos eu fui, eu acho. Acho que era 2 anos, depois renovava. E daí, no outro segundo ano, veio o outro, eu saí. Nesse período, inclusive, foi muito fértil, assim, surgiu muitos ministérios de música. O ministério que hoje, inclusive, é o Abraço de Pai, que era o pessoal da Paulinha, do Fofão, né, que na época era o Bons Frutos, era um grupo... Bons Frutos, Bons Frutos. Era esse ministério? Ministério o Alex. top, Alex, esse pessoal, Caramba, Débora. Bons Frutos, meu. Débora, Fofão, Givanildo, que era o irmão dele. Eu lembro eles tocando num palco bem fuleiro na Santa Luzia. Montavam um palquinho bem simplesinho, eu lembro dos Bons Frutos tocando. Os caras fizeram até CD, não fizeram? Eu não me recordo se eles chegaram a gravar. Mas nessa época veio o Arnaldo, né? Logo depois do Bons Frutos veio o Arnaldo, né? Que daí veio o Sabalt mais nesse paralelo. Mas aí eu tive um outro momento antes disso. Quando eu terminei o meu ciclo, que eu terminei a faculdade, eu tinha namorado umas meninas, inclusive uma do grupo de oração, fiquei até noivo de uma menina, daí desmanchamos o noivado e tal, não deu certo. Eu discerni pro seminário. Daí eu comecei no último ano, namorar a Canção Nova. Foi pro seminário? Fui pro seminário. Aí eu comecei a fazer um caminho na Canção Nova, com o Padre Roger, inclusive. Nós entramos no mesmo grupo de seminaristas. É nada. Entrei junto com o Padre Roger. Éramos bem próximos, inclusive. Caramba. Que teve um período lá que falava assim, vocês vão comandar o grupo de oração de casais, por exemplo. Aí nós íamos para a sala que lá em cima, onde tinha conferência, que era a sala Salete, que o Padre Jonas denominou. E às vezes o padre falava assim, olha, então você conduz, que você tem mais facilidade, ou eu conduzo, você prega, porque ele já sabia que eu tinha. Inclusive, eu fiz esse caminho. Eu entrei no seminário no dia 1º de janeiro de 2001 e no dia 4 eu preguei no Rincão. Caraca, Por quê? Porque o Padre Jonas tinha um projeto lá que ele tinha iniciado, que era o seguinte, esse ano vai ser o seguinte, nós vamos colocar os seminaristas para pregar de quinta-feira no dia da adoração. Por quê? Para ele já ir acostumando na pregação e tal. Aí reuniu os seminaristas novos e falaram, quem é aqui que vai pregar? Aí eu lá, tava quietinho na minha, eu tinha acabado de chegar na comunidade, eu nem conhecia quase ninguém. E daí falou assim, daí era o padre Edmilson, que era o nosso reitor, né?
E daí aí o João falou assim, não, mas ó, lembra na partilha aqui? O Edson era da Secretaria da Via, ele já pregava lá nos grupos de oração lá da cidade dele. Toma. Daí aí, não, vamos ver aí, não, Edson. Aí o padre Milson falou assim, então, Edson, você que vai pregar. Oh, meu Deus. Meu Deus, tinha acabado de chegar, cara, assim, loucura. Tinha acabado de acontecer o acampamento de Ano Novo, assim, meu. Daí eu fui. O padre Zé Augusto pregou de manhã, teve o almoço. Olha só, depois de quem pregou. Depois eu preguei, depois do almoço, e depois o padre Jonas celebrou a missa. Nossa. Não, inverso. O padre Jonas pregou de manhã, eu preguei à tarde, e o padre Zé Augusto celebrou e pregou depois de mim. Então você teve contato com o padre Jonas, né? Tive, eu conheci ele pessoalmente. Santo Jonas, sim. Esse homem vai ser um santo. Sim. Eu conheci o padre Jonas pessoalmente, padre Léo pessoalmente, padre Fábio de Léo pessoalmente. Padre Léo. Valmir Alencar pessoalmente, Nossa. Dunga, tantos outros. Pera aí, depois a gente vai... Olha quem vai chamar o padre Roger pra vir aqui, o Fábio de Melo. Eu não sou amigo não, só conheci, calma. Não. Quem dera, né? Mas você teve esses contatos, Tive esses contatos. Conheci o padre Roberto da Toca, né? Na época, tava assim, tudo, né? O padre Léo, conheci o pessoal tudo. Caramba. Inclusive no seminário tinha um jovem que era da Toca. 2 jovens, aliás, que era da Toca. Inclusive um já é falecido, que ele faleceu com ataque ao coração, bem jovem. Eu soube depois, né? Que depois que ele, mas ele já estava fazendo a teologia. Então eu entrei na Canção Nova, fiz a filosofia, preguei nesse dia, assim, 4 dias depois que eu estava na comunidade. Caraca. Eu tenho a fita cassete da pregação lá em casa. Caramba. Eu tenho salvo isso aí, né? É relíquia, né, meu? Preguei Só que no pensa o Rincão. seguinte, eles me chamaram para pregar e daí tinha na casa que a gente tava, na Canção Nova, tinha uma capela, um Santíssimo. Eu dormi no Santíssimo, porque eu rezei tanto na minha vida, vocês não têm noção como eu O rezei. desespero, né? Porque o Rincão... Eu já tinha ali um tempo de caminhada, 4, 5 anos, mas assim, Mas mesmo assim. não, mesmo assim, a Canção Nova, a gente tá falando da Canção Nova, cara. A gente tá falando de uma Canção Nova pressão, né? que tinha já Na TV época, top. direta, que já transmitia pro mundo inteiro via internet, E via é uma época de rádio. fervor realmente na renovação. Foi assim, bem louco isso, e daí eu nunca rezei tanto, assim, tipo, foi um dia do convite de manhã, eu passei o dia rezando, preparando, à noite, eu dormi eu fui rezar e dormi no Santíssimo até tarde, depois eu fui pra cama, obviamente, né, e depois no outro dia também já acordei naquela... Ansiedade. Já rezando, né? Não foi nem bom dia, foi, meu Deus. Tomei o café e fui rezar, só rezava até a hora da Uhum. pregação, tanto que quando eles chamavam a gente pra rezar, o Laércio chamava a gente pra rezar o Terço da Misericórdia, eu errei, assim, porque eu tava super nervoso, me tremendo. Então, quando teve o intervalo do almoço, eu subi no rincão, dei aquela olhada, minhas pernas começaram a bater uma na outra, a mão. Meu Jesus, e como naquela época, até hoje não que eu faço no digital, mas naquela época eu fazia o roteiro na mão, né, escrevendo. E aí eu lembro que eu entrei no coisa pra colocar a Bíblia, eu tremia assim pra colocar A Bíblia no ambão. o roteiro, eu coloquei no ambão assim rapidinho, porque eu tava tremendo, né? Se Mas- caísse, Deus me livre cair. Porque... Mas eu tinha aprendido algumas coisas. Vai lá, encara o pessoal, olha todo mundo, pra você perder aquele medo. Como eu já tinha familiaridade com o microfone, eu não tinha E depois que vai, né? vai aí o começo ali foi difícil, mas depois foi. A Marilene, inclusive, estava lá. Ela viajou nesse dia, estava na quinta-feira de adoração. Caramba. A Marilene, que era da rádio, lembra? Que eu também fiquei um período na rádio lá. Ficou aqui também? Fiquei, fiz ajudava a fazer uns programas lá também. Tinha um programa de jovens que a gente participava também. A rádio era bem efetiva aqui, né? Bem efetivo, assim, né? E daí eu fiz essa pregação, fiquei um período lá, mas como eu tinha vindo da faculdade, a filosofia é muito exigente, sabe? Não é brincadeira, não. A vocação sacerdotal, ela é exigente. E a filosofia começou a dar uma travada na minha cabeça. Negócio com Santo Agostinho, uns filósofos, o negócio começou a apertar. Falei, meu, negócio que... E eu já estava cansado do estudo, porque eu já tinha vindo do colegial para a faculdade. Da faculdade, emendar outra. Eu discerni que não era a minha vocação, voltei para cá, né? Voltei para Ribeirão, né? E quando eu voltei voltei com o propósito de fundar a comunidade. Quando eu voltei, assim, um mês ali de oração, de escuta, de silêncio, eu falei, não, é isso que eu quero, assim, é isso que eu sinto. Mas eu não voltei com o projeto de voltar à comunidade, eu voltei com o desejo de fazer um projeto de evangelização. Um projeto de evangelização para o jovem. Porque naquele tempo também, o rock católico era muito forte, Muito. eu gostava muito de rock.
As músicas católicas estavam muito fortes, assim, as gravações, os grupos surgindo. Porque o Anjos tinha uma parada mais rock, tinha o Rosa Saron, que era muito forte. Isso. Tinha o Iavé, né? Que depois se Yahvé. tornou o Anjos, mas praticamente era o Iavé, né? O Rosa, tinha o Cristo Atividade. O Cristo Atividade, na verdade, foi a primeira banda de rock católica que foi lançada. E tava nesse período. Eu voltei e falei, eu quero fazer um negócio diferente, que chame a atenção, que traga os jovens. Aí eu comecei a participar do grupo de jovens, que era o Amauri, na época, do Amauri. E daí eu juntei a galera, comecei a juntar, dia 14 de julho de 2001, no dia de Corpus Christi, e a gente foi para fazer o tapete na matriz, e eu comecei a juntar os amigos que participavam do grupo, falei, tô sentindo isso, tal, o Thiago, filho do Amauri, o outro, o Heitor também, uns meninos lá do grupo, chamei todo mundo, falei, tô sentindo isso, o que vocês acham? Vamos formar uma banda, vamos formar um ministério, a gente toca, a gente convida as pessoas e tal. As meninas, então eu tô dentro. E aí a ideia era o quê? Era trabalhar com a arte, teatro, dança, juntar o jovem nessa contexto vertente. todo. E aí a gente começou a participar do grupo de oração, começamos a ensaiar, preparar música, fazer o nosso estilo. E aí, na verdade, no começo a gente não tocava só rock, a gente tocava um reggae também, a gente tocava uns pop, umas músicas dançantes pra mexer com a galera. E aí a gente teve a ideia de começar a colocar uns elementos diferentes mesmo para chamar a atenção, para prender o jovem. A gente usava peruca, no reggae a gente usava Eu acho que tinha até as cabeleiras de reggae. Tinha até uns metal, não tinha? De sopro. Isso aí foi quando você viu, a gente preparou o metal pro Rebanhão. Mas nós não tínhamos metal na banda, mas a gente tinha uns amigos de Mauá, e aí quando a gente tinha uns eventos grandes, a gente chamava eles para fazer com a gente. Para ficar mais legal, que eu acho que era né? você, o Pedro, o Christian, não era? Isso. O André depois veio, o Christian, Nossa, eu não tinha o consigo nem Thiago. imaginar, tipo assim, eles de peruca. Não, era muito legal. Fazer uns pica back power, depois colocava uns rasta também, quando tocava os reggae. Não, era muito e legal. a gente dançava, pulava no meio da galera, colocava espuma no carnaval, a gente jogava espuma no povo, assim. Não, era fazia. muito bacana. Era bem doido. Eu pulava no meio, faz a caminha, a gente pulava no meio, era assim, bem. E era saudável, né? Muito legal e saudável, cara. A gente fez um movimento aqui, que era o Projeto Sabaute, que aí surgiu o Sabaute. Salmo 23, né? Versículo 10, o Senhor dos Exércitos. Aí juntamos a galera, começamos a fazer o trabalho. Eu tenho CD até hoje. Nem ouve, Vitor. Deixa isso aí pra lá. Eu tenho. Deixa pra lá. Devia ter trazido, mano. Não, poxa, devia ter trazido, esquece mano. Isso, Binho, esquece. E quando nós gravamos, eu era o mais velho. Só eu que dirigia, pra você ter uma ideia, era tudo molecada. Então, assim, era muito primitivo, os arranjos muito fracos. Era uma coisa bem. Gente, lá no Instagram a gente vai colocar umas músicas pra tocar lá. Pode deixar, viu? Acho desnecessário. Assim que sair esse episódio. Eu vou mandar uma foto, você vê que eu tenho ainda o CD do Sabaute, cara. Grava um áudiozzinho e põe a música lá no Instagram. Olha lá, @podcast Gente de Fé. Comprei, hein? Comprei. Não, e por incrível que pareça, nós temos 1000 cópias, nós vendemos praticamente as 1000. Ficou lá umas 2 caixas de 25 lá. Que tem ainda umas lá na comunidade jogado e tem. Vamos vender. Nós vendemos todos praticamente, né? Mas naquela época a gente era muito assim, a gente colocava todo o dinheiro do bolso, fazia tudo, os pais ajudavam, a gente não tinha muito recurso, né? Tudo jovem, né? Jovem, bem jovem, bem jovem. Né? Só eu praticamente trabalhava, os meninos estudavam ainda, então. Mas a gente se juntava, a gente rezava muito naquele tempo. O Projeto Sabaute, pra você ter uma ideia, todo mês a gente fazia vigília de noite inteira, começava tipo 10 da noite. Até 6 da manhã, todo mês. Mas não tinha grupo, não tinha nada. Era mais a banda, vocês se uniam. Isso, aí tinha o grupo do Amauri, né? Que não era. Mas que vocês frequentavam. A gente frequentava, E aí a gente começou a tocar nos lugares, fazer missão, pregar, agregado ao grupo do Amauri ainda, né? E aí, nesse. Acho que foram 2 anos dessa forma. Aí um dia, o Amauri era o coordenador da renovação naquela época. A coordenadora do Mirante pediu para sair, teve uns problemas pessoais e não tinha como continuar o grupo. Era de quarta-feira o grupo lá. Daí o Amauri me ligou, falou, Edson, a gente rezou aqui, eu e a Rosângela, a esposa, e falou, a gente sentiu de você ser o coordenador do grupo lá, você aceita ser coordenador? Falei, eu posso rezar e depois te dar a resposta? Posso. Rezei, Deus confirmou, e me deu uma palavra também, uma direção, e eu fui para esse grupo. Quando eu fui para esse grupo, eu cheguei lá,
tinha um ministério, a Carol e o pai dela tocavam Uhum. lá nessa época. Mas o grupo era pequenininho, tinha umas 10 pessoas só assim. Quando trocou a coordenação, o povo sentiu um pouco. Aí uns foram Se deixando, afasta. outros se afastaram. Tem um rapaz novinho aqui vindo, e ninguém sabe muito bem, né? E o grupo era bem pequenininho. Então, chegou um período que eles não conseguiam mais tocar também com a gente. Então, o que fazia? Eu tinha que tocar, conduzir, pregar o grupo. Nossa. Então, eu fazia tudo sozinho. Eu tocava, conduzia, aí tirava o violão, pegava a palavra e pregava. E isso aí foi o grupo. Inclusive, a Dulce, esposa do Barato, do Jones, ia nesse grupo de quarta-feira. Era um grupo bem pequenininho. Aí, nesse período, como o Cláudio já estava comigo, que quando eu fundei o Sabáutico com a banda, logo um período depois, eu falei, Cláudio, eu gostaria que você viesse trabalhar com a gente. Foi aí que tudo... eu e o Cláudio, nós tínhamos tido uma experiência aqui com o Rosa de Saron antes de eu ir para Canção Sim. Nova, no grupo de jovens, que a gente também participou de um grupo de jovens aqui, é bom que se diga isso, que se formou uma comunidade, só que essa comunidade findou, e foi ele contou traumático. essa história. Isso. E aí, Pra quando ele foi bem duro. isso, quando eu chamei ele de novo, na verdade, eu levei ele pro grupo que era pós-seminário, eu levei ele pro grupo do Amauri, Uhum. que ele contou a história aqui pra Eu lembrei vocês. dele falando, quando eu vi o Edson, eu falei, não. Eu ia na casa dele, falei, se você não vier, eu vou na sua casa te levar. Nossa, foi muito engraçado ele falando. Daí ele foi com a gente, ele já participava desse grupo aí, nós fundamos o Sabáutico, o projeto Sabáutico. Eu falei, Cláudio, eu quero que você venha participar, que você trabalhe na intercessão com a gente. E nós fizemos ali, sempre continuamos juntos, né, na verdade. Eu que a gente separou por um período pequeno, assim. Daí, começamos a fazer a missão e tal. E daí eu assumi esse grupo, e o Cláudio foi comigo. Uhum. Aí, nesse grupo, a gente começou a fazer o grupo, o grupo começou a subir um pouquinho a quantidade de pessoas. Começou a ir 10 pessoas, começou a ir 12 pessoas, depois começou a ir 15 pessoas. Aí, começou a ir 20 pessoas. Começou a aumentar um pouquinho, a gente ficava feliz da vida, né, com 20 pessoas. Aí, eu falei, Cláudio, vamos passar pro sábado, que a gente tá percebendo que tem uns jovens do projeto, Sabáutico, que caminha com a gente, mas estão trabalhando, estudando. Vamos passar pro sábado? Vamos. Aí foi o grande boom assim, do grupo. Aí o grupo Aí o grupo dobrou, começou a ir 40 pessoas. Mas a gente sentiu que sábado aconteceu o quê? O casamento. A festa social, né? Uhum. O aniversário das crianças, o aniversário de um amigo. E a gente percebia que um grupinho faltava, um outro que tinha os amigos e tal. Vamos passar pro domingo? Vamos. Aí o domingo, aí foi de vez. Aí a capela ficava cheia, a gente pra fora, sabe? Eu cheguei lá. Aquela rua lá, lotava de carro até lá embaixo, na esquina. Aí o grupo... E aí a gente começou a discernir que Deus nos chamava algo a mais. Que a gente já tinha... Na verdade, o CD já saiu como Comunidade de Aliança Sabáutico. Mas a gente não tinha entendimento. Era só uma coisa assim, porque eu já tinha tido a experiência de comunidade. Eu coloquei ele muito sem entender. Sabe? Não tinha essa dimensão. Eu achava que era só montar um grupo e tava tudo bem. Mas não era isso. Comunidade é além disso. E daí começamos a discernir. Aí nós fizemos um ano de silêncio, assim, rezando, assim. Deus falou, não, quero um ano sem fazer nada. Fazer nada de missão pra fora. Mas continuava o grupo ainda. Continuava o grupo. O grupo não parou em nenhum momento. Mas o Sabáutico, a banda... Parou. A gente rezou e falou, nós vamos parar e ver o que Deus quer de nós. Isso foi em janeiro, numa oração que a gente teve, e a gente continuou orando. Todos os meses, mesmo parado, a gente se reunia, e ao invés de ensaiar, a gente rezava. Uhum. E às vezes a gente até ensaiou, a gente chegou a ensaiar algumas vezes, mas a gente mais rezava do que ensaiava. Né? A gente conduzia os momentos ali, mesmo a gente já rezava e tal. Nesse período, nós começamos a partir do meio do ano a sentir que nós poderíamos dar um passo além. E não era na música. Por incrível que pareça, não era na música. O CD foi lançado em 2001, se não me engano, ou 2002. Isso foi em 2004. Então nós silenciamos um ano inteirinho. Mas nesse período também nós tocamos muito. Nós tocamos direto. Tocamos nos grupos de oração, evento, rebanhão. Tocamos muito assim nesse período. Aí ficamos um ano em silêncio. Um ano. Para saber o que Deus queria de nós. E daí nós decidimos fazer o primeiro encontro de jovens. Que foi em dezembro de 2004. Primeiro retiro Decida-se. Deus nos deu o nome, Decida-se. Deus nos deu tudo. O primeiro retiro, que foi na Casa da Renovação, aqui na chácara da RCC. Nós fizemos esse primeiro encontro.
Nós não tínhamos servos suficientes. Nós éramos em 12, 15 servos no total e deu 120 jovens. Muito. A casa nem cabia. Lotou assim. Só do caçula, se não me engano, veio um ônibus de 40 jovens. Só do Jardim Caçula. Assim, lotou, mas foi uma coisa absurda. Aí nós colocamos nosso som lá, preparamos tudo, o encontro e tal. Aí o pessoal da renovação dava o suporte. Então veio o pessoal da Isolina rezar, com libertação. Veio o pessoal de qualquer lugar. E da cozinha tinha 3 senhoras, assim. Quando elas viram aquela quantidade, já falaram, pelo amor de Deus, vamos arrumar gente. Que não vai dar. E aí nós revezávamos. Nós tocávamos, o outro ia pra cozinha, rezava, o outro rezava, daqui a pouco ia cozinhar, depois ia... Era loucura, assim. Fazia uma casa era assim, todo mundo junto, embolado, porque não tinha... Pra você ter uma ideia, não tinha refeitório. Então os jovens comiam no chão, comia sentado, comia em pé, comia nos quartos. Assim, foi um encontro, assim, loucura, assim, total. Quando chegava a noite, o jovem não queria dormir, cara. Porque era muita gente bagunçando, nem todo mundo era de igreja. Véi, o Manuel tava com a gente naquela época, tocando. O Manuel começava a pegar o terço pra rezar no meio do mês cansado. E o ministério dormiu de cansaço, assim, mas o pessoal... Manuel, você inventou agora. Tinha uma música do Espírito Santo, né? Sim, a de Maria também, muito bonita. Era Fogo Santo, né? É, Fogo Santo. Tinha uma música de Maria também, né? Me ensina a te amar, mãe, muito bonita. Não tá no CD? Não, essa não era da Vanessa Balt. Muitas pregações eu vi dele, essa música marcou pra mim. Foi muito boa. E a música de Maria também marcou muito ele, a gente rezou muito com ela também. Porque ele também fazia parte do grupo, né? E daí surgiu os primeiros, tem jovens lá, esse final de semana nós tivemos um retiro interno, e aí quem tava naquela época, tinha gente que tava naquela época que não fez o retiro, que já foi ajudar, porque não tinha como fazer o retiro, e tem alguns jovens que estão lá conosco que fez esse primeiro retiro, que estão na comunidade até hoje. Meu Deus. Assim, muito tempo mesmo. Assim. Tá em qual descida, assim? 20 anos. Hã? Tá em qual descida, assim? Tá no 25º. 25º. Porque está no 25º, mas nós fizemos outros de aprofundamento, tem mais retiros do que esse. Mas de descida ser o 25º. E teve gente que estava no primeiro, há 20 anos atrás. É história. 20 anos atrás. E aí começou. A partir dali nós discernimos da fundação da comunidade. Só que naquele tempo também a gente não tinha entendimento, então houve uma dificuldade ali com relação à renovação, entendimento. A renovação também não tinha entendimento. Também não tinha, porque era uma coisa nova, querendo ou não. Né? Tem algumas comunidades muito antigas, tem. Mas a nossa região aqui era não tinha. Talvez a sua foi a primeira? A Fanuel. Aqui de Ribeirão? Sim. A minha é do Elton, nós nascemos quase juntos ali. Foi a primeira, sim. E daí, não tinha discernimento, teve toda essa dificuldade e tal. E aí eu fui convidado, na época, o Ricardo Alexandre tinha uma comunidade de Santo André, que já era grande, né? Forte. Eu já tinha tido a Fanuel também, que já estava num processo mais avançado que a gente. Já tinha passado, na verdade, a Fanuel aqui na Diocese, ela abriu as portas. Ela passou, ela sofreu tudo que a gente precisava sofrer em termos de entendimento. Aí eu fiz um encontro lá em Caxias, né? A gente já tinha um grupo, já fazia os retiros. Eu fiz um encontro lá em Caxias, na comunidade Oasis, que era a escola de formação das comunidades. Ali foi o divisor de águas. Ali foi o divisor de águas da fundação mesmo da comunidade. Né? Em 2008, no final de 2008, Deus também pediu um ano de silêncio. Nós paramos tudo de novo, tudo. Um ano inteiro, só de formação e oração. Um ano. A gente abriu a casa, o padre autorizou na época, o padre Cestílio. Nós abrimos a casa, começamos a evangelização pela casa, atendimento de oração, tinha aula de música nessa casa, tinha intercessão, tinha eventos. E aí nós ficamos um ano também em discernimento. Porque o grupo era muito grande, só de servos era quase 95 servos. O grupo era muito grande, era muito grande. Quando nós discernimos ser comunidade, aí caiu assim assustadoramente. A 30, assim, logo de cara, de um ano pro outro saiu. Falou, vamos fazer a formação. Aí teve muitos que não suportaram nem o período todo de formação. Porque daí o processo é diferente, né? O processo é diferente. É diferente ser comunidade que ser servo. Isso, era servo de grupo de oração. Aí em 2009 nós ficamos o ano inteiro tendo um encontro uma vez por mês, o dia todo de formação. Um domingo a gente reservava e passava o dia todo na comunidade, só em formação de comunidade. Além das outras formações extras que às vezes eu convocava o pessoal de semana para fazer. Ou de sábado à noite. Então foi um ano que a gente parou. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer. Então nós vamos discernir. E nesses encontros de formação lá na Oasis, foi onde Deus me deu um novo nome, né, que era o Projeto Sabalto, se tornou Comunidade Coração Sagrado.
inclusive foi diante do Santíssimo Sacramento. Depois eu entendo por que que foi lá no Corpus Christi, a nossa relação com o Santíssimo Sacramento é muito forte, né? Daí veio o nome, e aí desse nome, Deus queria dar uma clareza sobre o carisma, porque nós éramos adoradores do Espírito, nosso grupo era muito avivado, então nós achávamos que era isso que era o carisma, e depois nós fomos discernindo. E como que é o discernimento de um carisma? O fundador precisa mergulhar na sua história. E aí eu mergulhei na minha história e percebi que lá naqueles primeiros encontros, quando eu era adolescente, de jovens, lá na casa do Cursilho, eu tive experiências de Jesus me olhando. Eu via Jesus me olhando. Jesus teve momentos de oração, às vezes até sozinho, que lá eles falavam, pega a palavra e medita a palavra debaixo da árvore e tal. E eu via Jesus estendendo a mão para mim. Por diversas vezes, em alguns momentos também de oração em conjunto. Então eu tive essa experiência do olhar de Cristo lá na minha adolescência. E aí eu fui procurar, mergulhar na minha história, porque eu ficava entendendo, mas de onde que vem esse carisma? Porque eu amo tudo que tem na igreja, mas tem uma identidade. Toda comunidade tem aquele novo que o Espírito suscita, né? Isso é um carisma. Então, aí eu fui mergulhar na minha história, aí eu comecei a ver os sinais daquele tempo, né? E aí foi onde foi o discernimento do carisma, do nome. O nome foi dado no momento de oração diante do Santíssimo, inclusive da comunidade Betânia, que é do Padre Léo. Foi um servo da comunidade do Padre Léo que estava lá, e aí teve um momento, vamos orar uns pelos outros, vamos orar uns pelos outros, e aí chegava um momento, eu fiquei diante do Santíssimo, e aí o irmão da comunidade do Padre Léo veio orar por mim. E aí ele foi ali que ele começou a falar do coração sagrado, coração sagrado, coração sagrado. E eu discerni, eu saí, já anotei, escrevi, que eu tenho todos os encontros, eu anoto tudo, né? Uhum. E aí eu fiz esse período de formação, o encontro lá, então lá eu fui muito curado, sabe? O encontro lá é 4 dias de encontro. Então, além da formação de comunidade, você tem uma experiência muito grande também de Deus lá, sabe? Uhum. Foi muito bom pra mim. E, inclusive foi o Ricardo que me pediu para eu fazer essa escola. Eu fiz com o Ney, que é da comunidade Teotocos, lá de Piracicaba, que esteve aqui agora pregando nosso retiro aqui interno, esse final de semana. E foi muito bom. Dali surgiu a comunidade, né? A gente estava na casa, e dessa casa a gente pagava um aluguel ali. Posso falar de valores, né? Porque já faz tempo. Era R$500 o aluguel da casa, e mais a conta de água e luz e algumas coisas. Lá a gente reformou a calçada, nós fizemos vários trabalhos juntos lá, foi muito bom, um período muito bom. E a gente não conseguia pagar os R$550. Todo mês era uma dificuldade muito grande. Sempre faltava R$100, R$200, aí um vinha apoiar do bolso, eu também colocava, outro vinha, e a gente tinha que fazer um evento. É difícil manter a comunidade, né? Pensa que não, mas é difícil. Então, porque nesse meio tempo aí você só vivia da comunidade, você já não trabalhava fora? Não. Trabalhava. Trabalhava normal. Porque a comunidade dele não é de vida. É de aliança. Ah, tá. É diferente da do Elton. No começo. Depois da do Elton agora é aliança também. Isso. Mas a gente fez uma experiência de vida também. Fez. Aí nesse período era aliança ainda. Eu trabalhava, tal, tudo normal e assim ia. Mas mesmo assim. Aí nesse período, aí eu discerni, porque eu queria uma casa que desse pra gente fazer o grupo, porque a gente fazia o grupo no Santo Antônio e a casa. Aí o padre autorizou a gente fazer um outro grupo, que é o João Paulo II, que é o nosso grupo de jovens, é o João Paulo II, que existe até hoje no domingo. A gente migrou pros Vicentinos. Só que lá tinha dificuldade de parar o carro e tal, a gente não conseguia fazer. E aí foi um período também difícil. A gente tinha a casa num lugar e o grupo em outro. Aí eu não. Aí sabe o que eu fazia, Bim? Agora a gente acredita, né? Quando a gente acredita, assim, a gente faz cada coisa, né? Eu não tenho habilitação de moto. Embora eu aprendi a andar primeiro de moto que de carro, quando nós mudamos para São Paulo, meu pai falou, eu não quero que você tire a habilitação de moto, porque eu não quero você andar de moto, porque é muito perigoso. Eu pegava a moto do meu pai sem habilitação e saía, às vezes até chovendo, garoando, quando eu não trabalhava nesses dias. Então, quando chovia e garoava, não dava aula. Eu saía na garoa, na chuva, rezando, Ave Maria, rezando terço na moto e pedindo a Nossa Senhora que me desse um lugar para a comunidade. Nossa Senhora, eu quero um lugar que a gente pudesse fazer o grupo, fosse a casa da comunidade. E, inclusive, se alguém tiver aqui de Ribeirão e se achou uma medalhinha aí de Nossa Senhora, foi eu que joguei. Jogou um monte. Joguei, eu saía com o bolso cheio de medalhinha e eu passava numa casa que estava alugando, eu jogava a medalhinha. E rezava Maria e falava, aonde for, vai ser. Nossa Senhora das Graças. Não sei se vocês sabem, e quando você quer algo, um lugar, você tem que jogar essa medalhinha naquele lugar. E, inclusive, o testemunho do Padre Jonas, o Padre Jonas também fez isso. E eu ia na outra casa e jogava. E eu joguei na casa do Alvorada, ali do lado da ETEC. Eu joguei uma medalhinha lá, mas a gente não tinha informação. Aí eu fui na imobiliária.
E aí o rapaz da imobiliária me levou na casa. Levou na casa, me mostrou a casa. Eu falei pro rapaz, você pode me mostrar novamente que eu tenho um grupo assim, assim? Ele falou, pode, vamos marcar? Vamos. Aí chamei o pessoal da comunidade, né? Minha irmã, que cuidava das finanças na época, era da comunidade. O Comote também era da comunidade nessa época. O Cláudio tava ali junto comigo, uns irmãos da comunidade. Levei eles lá. Falei, olha essa casa. Aí levei, né? A casa era top. 13 cômodos a casa tinha, 4 banheiros. Aí chegamos lá e tal. Nossa, essa casa é maravilhosa, irmão, que coisa linda e tal. Quanto que é? R$3.500 o aluguel. Você tá maluco? Onde você tá com a cabeça? Eu não tá conseguindo pagar R$550. Você perdeu o juízo. Minha irmã dava risada. Minha irmã falou assim, mano, o Edson tá doido. E ela falou assim, Edson, beleza. vamos pôr o pé no chão. Eu sei que você quer. Eu sei do que Deus é capaz de fazer, mas você põe o pé no chão. Aí o Comote falou, não, calma aí. Mas se Deus tá falando no coração dele, e se a gente se juntar e trabalhar e fizer evento e assim, a gente consegue levantar esse dinheiro. Aí, nós fomos pra casa, ninguém topou. Cada um foi pra sua casa. Ele acreditou sozinho, tá? Acreditei sozinho. E sozinho. E aí eu fui orar e Deus deu uma palavra, né? Essas palavras elas ficam todas anotadas, com data e tudo, sabe? Eu anoto na Bíblia mesmo, você anota. E aí Deus deu uma palavra, que aquela casa seria uma casa de cura. Uma casa de cura e de libertação, que ia acolher os filhos. E que iam vir gente de todos os lugares. Aí eu falei, tá bom, Senhor, se é, então me mostra. Aí um dia eu dobrei meu joelho lá na minha cama, fui orar, falei, Senhor, né, me mostra, se for essa casa, que o Senhor mostre alguma coisa, se não for, que não mostre. Mas esse aluguel a gente não tem condições de pagar. E daí, na minha oração, eu me recordei da padaria que tinha lá do outro lado na avenida, na Prisco, que é a padaria Colônia. E daí, eu fui até a casa do Cláudio, falei, Cláudio, eu tava orando assim, Deus falou pra gente ir lá. Vamos lá? Ele falou, mas por quê? Eu não sei. Uai. Mandou, você vai lá comigo? Ele falou, vamos. Chegamos lá, era o seu Ciro, que era o dono, que fazia parte do CPP da matriz. Ô, seu Ciro, tudo bem e tal. Ô, seu Ciro, sabe aquela casa ali? O senhor sabe quem que é o dono dela, assim? O senhor tem alguma informação? Porque a gente é de um grupo católico, assim. Ah, é? Vocês querem fazer? Não, eu sei. É do seu Adelino. Peraí, eu vou ligar pra ele. Catou o telefone e ligou pro seu Adelino. Seu Adelino, eu tô com um grupo de rapazes aqui assim, eles querem falar com o senhor. O senhor tem como marcar uma reunião com eles? Tem. E daí, de um dia pro outro, nós marcamos, fomos na casa do seu Adelino. Chegou lá, o seu Adelino sentou com a gente numa salinha, assim, e falou, e aí? Aí nós, e aí? O que vocês têm de proposta? Aí nós falamos, nada. R$500. Eu falei, nada, seu Adelino. E olha lá, 50. É tipo isso. Seu Adelino, não tem condições de pagar nada. Pagar assim, a gente não sabe, não tem nem ideia de como te ofertar para não te ofender. Daí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte. O Cláudio, né? O Cláudio, ele é ousado. E nesse dia ele foi ousado. Ele falou assim, a gente pode pagar R$800. A gente pagava 500, a gente pensou, se apertar bem, 800 cabe. A casa de 3 A gente não podia. A gente não podia. Eles estavam sofrendo com os 500, ofereceu... mais água? Eu quero. Então, ofereceu 800. 800 e fomos embora assim. Ele não vai aceitar. De 3.500, ele não vai aceitar. A gente já foi assim, sabendo que ele poderia não aceitar. Aí por que o Cláudio jogou baixo? Ele falou pra mim, porque se ele caso falar aí uns 2 contos, a gente vai ver o que faz, mas não temos como pagar. Olha como são as coisas. O senhor dele nos chamou, falou assim, olha, eu não posso fazer lá pra vocês por R$800, mas eu faço durante 3 meses, 3 meses ou foi 6, uma coisa assim, por R$1.000. E depois ele vai subir por 1.200. E ele vai ficar por 1.200 durante um ano. No segundo ano a gente sobe para 1.400. No terceiro para 1.600. Caramba. No terceiro ano para 1.600. Colocou em contrato isso. Aí a gente não quis demonstrar assim tanta alegria, né? A gente falou, só a gente pode dar uma resposta pro senhor, então? A gente liga e fala? Pode. Aí nós saímos dali, porque a gente tinha combinado que 800, beleza. Aí quando nós saímos, meu Cláudio, a gente já se abraçou no carro, já começamos a louvar a Deus, já começamos a chorar, é isso. Chamamos a comunidade, vamos alugar a casa. E nós não tínhamos dinheiro, eu até me emociono, porque foi um período bem marcante na nossa vida, sabe? E nós fomos pra lá, sem poder pagar aluguel, né?
E aí, quando a gente foi pra lá, a gente falou, mano, a gente vai deixar todas as nossas coisas aqui, a gente vai montar som, vai montar tudo, como é que vai fazer? E daí tinha uma casa lá embaixo, uma casa de 3 cômodos. Aí eu falei, Cláudio, você não quer vir pra comunidade, irmão? Morar aqui? Aí ele falou com a Sônia, né? E, não, vamos pra comunidade. E aí ele topou morar na comunidade. Irmão, foi os períodos mais ricos da nossa vida, assim, porque ele falou que depois, né, a Sônia falou que estava, assim, quase chamando ele pra uma conversa, porque tava uma crise no casamento, porque eles moravam com a mãe do Cláudio. E daí lá não, lá eles foram um casal de verdade, tiveram sua privacidade, os meninos estavam ali, eles tinham como ter liberdade com os filhos, comer juntos, sabe? Viver mesmo em família, sem ninguém, ter aquela intimidade também, sem ter outra pessoa, porque mais que é mãe, pai da gente, Não tem jeito. o casal. Mas eram os pais dele, né? Não era dela. Isso. Tem isso, sabe? Ele falou, né? Ele contou essa história. Aí, irmão, ele foi pra lá, e aí começou o grande desafio. O que a gente vai fazer agora para pagar esse aluguel? Nós fomos lá, abrimos o grupo de domingo. Em menos de um mês, o grupo já estava cheio, lotado. Eu fui, assim, eu fui várias vezes. Uns 2 meses, 3 meses depois, estava assim já cheio o grupo, graças a Deus, o pessoal foi. O pessoal até do bairro ali começou a frequentar também, as pessoas de outros lugares que já conheciam a gente, que já participavam. E aí a coisa começou a andar. E no primeiro mês, nós juntamos todo mundo lá e falamos, gente, nós precisamos pagar o primeiro mês aí. E aí, como a gente já estava no discernimento de comunidade, a gente se comprometeu. Aí a comunidade abraçou com a gente, todo mundo começou a fazer a sua contribuição mensal. A gente também pedia no grupo, nos ajude quem puder. E honramos os primeiros meses. Aí subiu no primeiro ano. Honramos o segundo ano. Subiu o segundo ano, o terceiro, nós ficamos 10 anos nessa casa. O aluguel já estava em 3.500. O primeiro ano lá, 10 anos depois, estava em 3.500. Aí nós, com os custos tudo lá, dava 4.000. Que é alto, né? É alto. Para uma comunidade é alto. Só que o pessoal foi fiel, começou a entender o compromisso também de se doar também na área financeira, né? E mesmo nos períodos que a gente achava assim, não vai dar, dava. Acontecia um evento, fazia uma noite da pizza, uma feijoada, juntava o pessoal, alguém vinha e dava. Foi nesse período que nós ganhamos o nosso sacrário. Uma pessoa fez um propósito com Deus que se o processo dela saísse, o dinheiro dela saísse para ela quitar a casa dela, para a casa ser dela, ela doaria uma casa para Jesus, e foi assim que aconteceu. Ela ganhou esse processo, comprou a casa e ela doou o sacrário. Na época o sacrário foi caro também, ela doou o sacrário para a comunidade. Foram muitas experiências de milagre, de sinais, de prodígios, e Deus até dali em diante nos sustentou. Eu vivi um período de comunidade de vida, em 2016, o ano que eu casei com a Dinorá. Nós casamos nessa realidade de comunidade de vida, não tínhamos dinheiro para comprar nada, tinha que alugar vestido de noiva. Vocês sabem quanto que é um custo de um casamento. Tanto que nós não fizemos festa, fizemos uma festa apenas para os padrinhos e os familiares, né? Só isso, não tínhamos como fazer mais nada, né? Vivemos um período na comunidade de vida, discernimos depois que não era isso, porque passamos um período de dificuldade, porque a comunidade ajudava, fácil, mas tinha que pagar o aluguel da casa ou sustentar. Nesse período também, como comunidade de vida, eu vivi intensamente a missão. Eu pregava assim 2 a 3 vezes ou 4 vezes por semana. Tinha semana que era quase todos os dias de pregação. Em todos os lugares possíveis vocês imaginassem. Assim, em São Paulo, percorria São Paulo. Nossa, até hoje alguns lugares que eu volto é daquele período, né? Só que agora mais intervalado, porque a gente não tá num ritmo tão forte. A gente vendia docinho no final dos grupos de oração, vendia artigo religioso para sustentar. Era isso a nossa vida. Foi um período também de muita experiência da prova da providência. Eu me lembro que a gente tinha assim teve um encontro, que veio um pessoal de outro lugar fazer um encontro aqui na Quarta. E eu fui pregar nesse encontro, me convidaram para pregar. Falaram, a gente é daqui, mas a gente queria que você fosse pregar aí e tal. A gente foi. E eu me lembro muito bem, assim, desse dia, faltava R$570 pra gente pagar umas contas que a gente tinha na segunda-feira. E a gente foi ali, vendeu todos os artigos que a gente tinha, que deu R$570. Caramba. A gente pagou exatamente. Deus é muito providente, né? Muito providente. Assim, a gente experimentou muito isso, sabe? Mas aí foram nascendo os filhos, né? Eu tenho a Maria e o Rael, né? Eu tenho o Pietro, que é mais velho, 14 anos, que já é um pouco mais velho. E eu tenho a Maria, né?
Uhum. Pietro, chefe da igreja, Maria, por causa de Nossa Senhora, e o Rael, que é o enviado de Deus, né? Então, nós temos os três, e aí a Maria nasceu nesse período. Você sabe, criança tem uma necessidade Tem maior. necessidade. Aham. E aí É uma coisa que você escolheu, né? Não dá pra É, escolher por ela. Né? e aí a comunidade também, nesse período, a gente não conseguiu sustentar essa situação, daí discernimos e tudo bem, fui para a comunidade de aliança, e somos uma comunidade de aliança, e estamos aí de comunidade, que nasceu em 2001, praticamente com a missão, 23 anos para 24 anos. Caramba, E como já é jubileu de 25. E os votos mesmo, a primeira missa, depois de 2009, nós fizemos uma formação, nossos primeiros compromissos foi em janeiro, 31 de janeiro de 2010. Caramba. Então nós temos 14 anos, vai fazer 15 anos agora de comunidade. E qual que é o carisma? O carisma é Jesus olhando meu amor. Isso, eu sei É de revelar o amor do coração sagrado de Jesus através do olhar do Senhor. Isso aí é... A gente em todas carisma, a gente forte. usa a nossa hashtag em tudo, Jesus olhando meu amor, todo não, mundo isso sabe eu que a sei. gente usa em tudo. Não, isso aí eu sei porque é bem forte, né? Quando eu fiz o meu primeiro grupo de oração, eu coordenei lá em 2001. Eu lembro que nós fizemos uma camiseta, ficarei te olhando até que me entenda. Era a camiseta, né? Então o olhar de Bonito, Jesus hein? realmente, né? Era o rosto de Jesus assim olhando pra frente. Eu, o Tico, o Bão, essa galera toda. Ficarei te olhando até que me entendas, porque entender realmente o que Jesus quer da gente. Então o negócio de olhar mexe, né? Jesus olhando o meu amor também é algo muito profundo, né? Ele fala muito do nosso carisma, né? Que é a página de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Quando Jesus fixou o olhar no jovem, né? E quando Jesus fixou o olhar, o evangelho diz, Jesus fixou o olhar e o amou. Então, antes de falar qualquer coisa, Jesus, ele ama. Antes de falar e fazer qualquer coisa, Jesus ama. Ele olha com amor. Que top. E hoje o grupo de oração tá onde? A comunidade, né? Tá onde? Porque eu sei que mudou de endereço, né? Isso. Aí nós estávamos nessa casa, nós ficamos bastante tempo. Nós mudamos para a sede do Membros da Nova Aliança, que é o grupo mais antigo de Ribeirão. Eles têm 46 anos, que é o grupo da Iraci, que eu fui lá, que eu participei muito tempo. Inclusive, eu caminhei bastante tempo com a Iraci, né? Nós fomos lá bastante. A Júlia foi comigo de segunda à tarde. Eu não sabia nem que existia. E é um grupo mais antigo da cidade, eu achei acho, muito né? legal. Acho que O o segundo segundo, é o Casa de Nazaré, que é o primeiro, né? Tem 53, 54 anos. Nossa, muito tempo. Sim. E daí, a Iraci, um dia, eu já estava aflito com essa situação, porque o aluguel estava muito caro. E eu, durante 2 anos ali trabalhando, passando sempre por ali, orando, falando, Senhor, eu queria que quem sabe essa sede poderia nos abrigar, né? Mas nunca falei nada. Porque é uma sede muito grande que não tem muita coisa. Isso. Aí mas eu nunca falei nada. Eu fiquei 2 anos guardado no meu coração, só partilhava com o Cláudio. O Cláudio é o cofundador, então eu partilho bastante coisa com ele, né? É eu e ele, né? Eu bate meu Robin, né? Ai, não, que colocação terrível, né? Vamos falar de outro, vai. Pink o cérebro, Não, sei lá, vamos qualquer falar, coisa. Vamos falar, né? Sabe Silas do e Kiko? Paulo. Silas e Paulo. Melhor, Tipo, melhor, vamos falar melhor. de outro discípulo aí, né? João e Uriarão, Tiago. Uriarão. Né? Foi péssimo isso. Mas eu sempre gosto de falar uma engraçada pra gente descontrair um pouco, né? Outro dia lá no grupo eu falei, obrigado, né? Porque as crianças às vezes vão dançar lá na frente com o Ministério de Dança, né? E aí eu falei, obrigado a Jesusetes, né? Porque o diabo também tem as suas bailarinas, chama diabetes. Nossa. Aí o pessoal, nossa, Você fala das minhas piadas. que piadinha ruim. péssima. Foi ruim também, né? Vamos Foi. passa. Vamos. Então. Daí eu partilhei com o Cláudio, né, essa situação, e aí eu liguei para ela assim, umas 2 vezes, e ela não me atendeu, nem no fixo, nem no celular. Falei, acho que ela Não é pra ser. não é pra ser, né? Então deixei guardado no meu coração, e um dia no grupo, nessa casa, a Iraci apareceu lá, participou do grupo com a gente, e no final eu fui partilhar com ela, aí ela falou de algumas dores, eu também. Eu falei, meu irmão, eu tô passando por isso, nós estamos tendo dificuldade aqui de manter o aluguel, a casa. Porque, assim, o Cláudio morava lá, só que quando a sogra dele faleceu, ele mudou pra essa casa que ele está hoje. E a comunidade ficou um pouco sozinha ali, alguns meses sozinha. A gente tinha medo também. E alguém levar alguma coisa. Levar, tinha muito equipamento, Santíssimo, a responsabilidade nossa e etc. E aí, a gente falou pro Cláudio, pô, a gente tem que dar um jeito, né? Mas ninguém quis assumir de morar ali. E a Iraci apareceu lá. E aí eu partilhei com ela o meu desejo. Falei, irmã, que tá um pouco difícil, né? E por conta do aluguel. Ela falou, vem pra sede, porque a gente tá retomando o grupo agora. Eu tô precisando de um apoio também para colocar as coisas tudo no lugar. Porque a parte da documentação ela é árdua, ela é cara e tal. E tava tudo atrasado lá.
E aí a gente topou o desafio, né? E estamos dando uns passos de cada vez e graças a Deus tá tudo caminhando muito bem lá. O Binho até ajuda bastante a gente com relação à parte de documento, né? Que ele está mais envolvido aqui com o pessoal da prefeitura e tal. Então o Binho desde aquele período também nos ajudou, desde quando eu fui para lá, e o Binho, tô precisando disso, preciso dessa orientação, e aí o Binho foi dando suporte para nós. E estamos lá. Agora nós estamos na rua Santa Helena, né? Lá na sede. É um lugar gostoso que tem um lugar para guardar o carro, tem banheiro, tem cozinha, a gente faz encontros lá. E um lugar espaçoso, quando a gente faz encontros que vai bastante gente, tem espaço. Cabe, né? Bastante gente. Né? A gente trouxe o pessoal lá da Fraternidade do Frei Gilson para pregar, a gente já trouxe o pessoal da Colo de Deus para pregar. Então, o Hugo da Colo, que era da Colo, né? Cadê os contatos dele, né? Então, não. Aí a gente. Mas o Binho também, o Binho da Renovação, aí trouxe uns caras bons aqui trouxe uma galera boa. Carinha, mas tá ficando difícil agora. Trouxe uma galera boa também. Vamos ter que bater os contatos. E aí nós estamos lá. O nosso grupo é de domingo à noite. Às 18h30 a gente inicia com o terço, 19 horas o grupo. 20h30 a gente encerra, faz um lanchinho ali comunitário, depois do grupo. Nós temos, nas atividades da comunidade, a gente tem a adoração de quarta-feira, mas ela é interna, né? São os membros que fazem a adoração Santíssimo, fechado para os membros. Por enquanto, a gente está discernindo se vai abrir ou não. Então, a adoração de quarta-feira. Temos as nossas formações lá também, que geralmente acontece no domingo. Tem um grupo de vocacionado, sempre quando tem pessoas querendo ingressar na comunidade, tem um grupo de vocacionado que também é de domingo, de manhã, geralmente. Nós tínhamos um grupo de jovens que era de sábado, mas esse grupo ele foi suspenso por enquanto, mas nós estamos com novos trabalhos aí para o ano que vem, nós vamos assumir algumas coisas na matriz, junto com o Padre Hamilton. Então a gente vai discernir sobre esse grupo. Provavelmente será um grupo de... Vou até dar um spoiler aqui, né? Pode dar spoiler aí. Vai ser um grupo de oração de terço mesmo, para despertar no jovem o amor mariano. Então, para fortalecer e a gente vai difundir. A gente difunde da nossa maneira, que nós somos todos consagrados pelo tratado, né? Na comunidade. Mas nós vamos agora fazer um trabalho mais ali, próximo do jovem que está na paróquia. E também no jovem que não está, porque ali na frente ou durante nas praças e tal, nossa ideia é sair da igreja e ir pra praça mesmo, rezar o terço e buscar esse novo aí, né? E a gente até pede aí que vocês que estão atrelados às outras pessoas para, com certeza, né, ajudar a gente, ajudar também lá, né? Porque a gente sabe do desafio, né? E o que mais? Será que eu esqueci de alguma coisa? O grupo é de então você aí que quer conhecer a comunidade, né, do Coração Sagrado, domingo às 18h30, né, na Rua Santa Helena, número 90. Tem rede social? Temos. Comunidade Coração Sagrado no Instagram, Comunidade Coração Sagrado no Facebook. Também acho que é o mesmo endereço, se não me engano, porque no começo a gente tinha feito o endereço já existia, aí nós diferenciamos, depois essas páginas a gente finalizaram. A gente perdeu as senhas lá e tal, e aí agora o Doni fez outra, mas eu não recordo se é o mesmo endereço. Né? Procura no Instagram, vai mas achar no Instagram facinho. você vai achar. Comunidade Coração Sagrado, né? Ou me adiciona lá, que é Edson Souza SGD de Sagrado. Só tem eu com esse nome, Edson _ Souza SGD, vai me achar. Lá vai ter a página, vai ter as coisas da comunidade. Eu compartilho quase diariamente o evangelho, as coisas. Então é só clicar em cima e seguir a página. Tem bastante seguidor, graças a Deus. E lá a gente divulga mais nossos eventos, por lá mesmo. Pelo Instagram. O Instagram hoje acho que é a ferramenta mais forte. Né? Fique atento que tem o Descido-se, né? Que vai pro 25º, acho. Tem o Maria Fest também, que é em outubro, um evento bacana de você conhecer também. Né? Um evento bem legal. Então, procure aí na rede social para que você siga. Vai conhecer lá o grupo de oração São João Paulo II, que é uma bênção também, domingo às 18h30. Né? Porque a gente possa junto evangelizar. Né? Eu acho que a gente junto chega a muito mais pessoas. Né? Agradecer o Edson aí por ter vindo aqui hoje, né? Partilhar essa história com a gente, desde de pequenininho um milagre, né? Eu sei legal. O tanto que esse cara já pregou, o tanto que já evangelizou, né? Quantas dificuldades passou, porque ter uma comunidade não é fácil, né? Eu sei que você ajudou também a fundar a comunidade de Filho Israel, né? Deu suporte pra galera, a galera tem o maior carinho pra você, pessoal de Rio Grande da Serra. Sim. Né? Eu sei do tempo e dificuldade, porque eu não era renovação, era crisma, mas como a renovação na época não aceitava bem, ficou meio
né? Então, por tudo que vocês passaram, né? Sim. Mas você não desistiu. É, E é uma comunidade viva, né? é que, na verdade, a gente não está na igreja por causa de ninguém, a não ser de Jesus Cristo. E às vezes as pessoas pautam a sua fé ou a sua caminhada no que o padre falou, deixou de falar, no que aquele que me ofendeu, ou no outro que não concorda, ou o próprio Cristo pagou com a cruz. O que vai restar de mim ou de nós? O que nos espera? Né? Esse sofrimento não é nada em vista do que o nosso Senhor passou. Então, a gente não está por causa de ninguém, de nenhum padre, ou, né? Até estranho falar assim, né? Porque a gente tem o maior amor pelos nossos sacerdotes, claro, né? E respeito, né? Amor, respeito. Inclusive, muitos sacerdotes vão na nossa comunidade, rezam as missas para nós, né? Vem comunidade de outros lugares. No encontro desse, eu não sei nem quantos padres já passaram, nos outros encontros também. Então, assim, a gente tem o maior amor, carinho. Não estou falando isso de uma maneira ruim, mas para dizer que a gente está na igreja por causa de Jesus Cristo, né? E fica até um recado, o pessoal que está passando, às vezes, de repente, uma dificuldade até dentro da igreja, ou uma prova, ou uma perseguição, algo do tipo, que vá por amor ao nosso Senhor. Por Jesus. Né? E não por causa de alguém. E a gente percebe isso, até na comunidade algumas pessoas saíram, saiu porque fulano, mas a gente não está aqui por isso. Né? É isso mesmo, não tá. A gente tem que superar e passar por cima de todas essas dificuldades. Mais uma vez aí agradecer. Eu que agradeço vocês pela generosidade, pelo convite, né? Tá aqui com a gente. Já chegamos aqui alegres, né? Pelos acontecimentos anteriores, né? O Edson conheceu a gente atrás. Ter a Júlia aqui é a diversão. O Binho né, conheço há muito tempo. Né, mas se perder no centro de Ribeirão, ninguém consegue fazer isso, Binho. É spoiler, a pessoa se perdeu no centro de Ribeirão. Véio. O programa quase começou atrasado, porque meia hora pra ela conseguir chegar no lugar. Nunca vi isso. Não tem. Obrigado. Ela nem fica vermelha porque tá queimado igual um camarão. Então nem ficou vermelha hoje. Imagina. Mas agradecer mais uma vez você aí, né? Um abração pra sua esposa, a Dinorá, né? Obrigado. Também. Que Deus abençoe muito vocês, abençoe muito essa comunidade. Amém. Que muitos anos mais, né? Possam aí ajudar as pessoas. Amar as pessoas, assim como Jesus olhando te amou, que o amor leve a outras pessoas, né? Então, agradecer também aos nossos patrocinadores, né? Nossa Senhora das Graças, o estúdio Nossa Cidade, abração Márcio, mais uma vez, por tudo que tem feito pela gente. O Mazi Arts, que nos dá as canequinhas. Essa canequinha é sua, tá? Top, hein? A canequinha sua aí pra Essa você. aqui é minha? De sua. Obrigado. Né? Show. Agradecer aí de coração a todos. Agradecer você que ficou até agora nos assistindo. Né? Agradecer de coração por todas as quintas que vocês está nos acompanhando, né? Isso, é verdade. É muito importante pra gente ter vocês acompanhando. Sigam a gente nas redes sociais, por favor. Compartilhem todos os nossos podcasts. Assiste lá o primeiro episódio. Faz uma maratona aí, né? A gente Isso aí. Gente que tá maratonando. Então faz a maratona. Não assistiu? Perdeu vai lá assistir. Assiste agora a nova temporada. Toda quinta-feira, às 20 horas, aqui no YouTube, @podcast Gente de Fé, Instagram e TikTok, que quando vocês assistirem esse vídeo já vai estar mexido, já vai estar atualizado, entendeu? Sei, eu ouço toda quinta isso. @podcast Gente de Fé. E se você não encontrar, você conhece eu e o Binho, lá na nossa bio tem também o Instagram, é fácil de achar, né? Isso aí. Ô Binho, sabe o que é interessante? Nós temos talvez não sei se é uma cultura. A gente sempre curte tudo de todo mundo, né? Mas o que é da nossa cidade, o que é nosso, a gente não fortalece, sabe? Então escreve no canal, poxa. Isso, curte inscreve, a página, curte. segue, entra, interage, o pessoal da comunidade sabe? em peso, todo mundo vai curtir, seguir. Curtir. E todo mundo siga a comunidade também. E siga a comunidade também, isso aí. Vamos fortalecer uns aos outros aqui, né? Isso aí. Pra fortalecer o trabalho. E quando tiver o Maria Fest, tiver as coisas, traz pra cá pra gente divulgar. Eu acredito que é o primeiro podcast católico de Ribeirão. Primeiro, então nós temos que fortalecer. Primeiro e único. Vamos fortalecer, galera. Vamos, né? Deus abençoe vocês, abençoe vocês. Agradecer aí, pessoal, por toda quinta-feira estar com a gente. Até quinta-feira que vem. Um beijo no coração. E boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.